O encontro na Caatinga. A mão de Wyatt Turner já estava firme na coronha da sua garrucha antes mesmo de ele conseguir virar completamente o corpo sobre a sela do cavalo. O motivo de seu alerta era claro. O cavaleiro que vinha em sua direção, rasgando a poeira da estrada de terra, não dava o menor sinal de que iria desacelerar. Aquela figura despontou do leito seco de um riacho com uma fúria cega. Para a surpresa de Wyatt, era uma moça, uma menina, que não devia ter mais do que 19 anos de idade. Suas tranças compridas estavam totalmente desfeitas, esvoaçando com o vento, e as mangas de sua blusa de algodão rústico estavam escuras, encharcadas com o sangue fresco de outra pessoa. Ela não puxou as rédeas até que o peito do seu cavalo estivesse praticamente colado ao do animal de Wyatt. Antes mesmo que o bicho parasse de se mover por completo, a jovem se jogou da sela, tocando o chão batido, já em desabalada carreira. Ela agarrou o louro do estribo de Wyatt, com o desespero de uma alma que se afoga e encontra uma corda salvadora. "Moço!" implorou ela com a voz embargada e o fôlego cortado. "Meu irmão está morrendo. Fique com o meu cavalo, leve ele, faça o que quiser, mas pelo amor de Deus, salve o meu irmão." Antes de avançarmos juntos pelas veredas desta história, meus amigos, se vocês têm apreço por essas narrativas de coragem, honra e sutil redenção nos confins do nosso interior, peço que tire um breve momento para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, vocês não perderão nenhum capítulo dessa jornada. E façam-me uma gentileza. Escrevam nos comentários de qual cidade ou estado vocês estão acompanhando este relato hoje. Eu genuinamente me alegro ao ver até onde essas crônicas conseguem viajar, partindo de uma rede armada, numa varanda no interior do Ceará, até a mesa de uma cozinha pacata, no interior de Minas Gerais. Fiquem comigo até o primeiríssimo desfecho, porque Wyatt Turner tem uma escolha crucial a fazer neste exato momento, e as próximas léguas de estrada vão ditar se um rapaz inocente viverá para ver o sol nascer no horizonte mais uma vez. Wyatt não tirou a mão da arma de imediato. 40 anos vivendo sob o couro do gibão e em cima de uma cela o ensinaram, a duras penas, que um estranho correndo em sua direção, sem fôlego e tomado pelo pânico, nem sempre é exatamente o que aparenta ser. No entanto, ele olhou bem para as mãos trêmulas daquela moça, encarou o fundo dos seus olhos e, com calma, permitiu que a garrucha escorregasse de volta para o coldre de couro cru. Ele fez isso de forma lenta, deliberada, daquele jeito que um homem experiente faz quando quer garantir que a outra parte perceba que ele não representa uma ameaça imediata. "Calma, minha filha", disse ele, com a voz mansa de quem lida com gado assustado. "Você está tremendo tanto que parece que vai desabar a qualquer segundo. Solta o louro do meu estribo e ergue o rosto. Olha para mim." "Não temos tempo para conversas, moço", exclamou ela, as palavras atropelando-se. "Sempre há tempo para respirar. Respire fundo primeiro." A jovem ergueu a cabeça. Seus olhos estavam completamente secos, mas era aquela secura dolorosa de quem já chorou tanto até esvaziar a alma por completo, não restando mais nenhuma lágrima em seu interior para derramar. Wyatt conhecia aquele olhar como ninguém. Ele próprio já havia carregado aquela exata expressão nos olhos 26 anos atrás, enquanto permanecia de pé diante de uma cova rasa que ele mesmo cavou com as próprias mãos no chão seco e ingrato do sertão. "Qual é o seu nome, moça?" "Maia." "Maia de quê?" "Só Maia. Somos da comunidade indígena aqui perto. Meu irmão se chama Talon. Ele tem só 15 anos e está lá atrás, perdendo sangue debaixo de uma lapa de pedra a umas 2 léguas de onde vim. A bala entrou por baixo das costelas dele e eu não sei se chegou a sair. Eu cavei os calcanhares no cavalo e rodei em todas as direções por 3 horas seguidas. E você foi o único homem que encontrei que parece saber como montar de verdade e encarar o perigo. Quem foi que atirou nele?" "Isso não tem importância agora", rebateu ela, impaciente. "Tem importância para mim", retrucou Wyatt. "Não importa, moço. Porque se você não vier comigo agora mesmo, ele vai dar o último suspiro antes do cair da tarde. E se isso acontecer, a culpa não vai importar para mais ninguém neste mundo." Wyatt olhou para baixo, fitando a mão da jovem ainda agarrada ao seu estribo. As articulações dos dedos dela estavam brancas de tanta força. O polegar pressionava o couro com tamanha intensidade que a circulação havia sumido. Aquela não era apenas uma menina implorando por socorro. Era uma força da natureza, ordenando que o mundo trouxesse o seu irmão de volta à vida. E Wyatt
Era o próximo obstáculo ou o único instrumento entre ela e esse milagre. Está bem, cedeu ele. Está bem. Está bem o quê? Está bem, eu vou com você. A boca dela se abriu por um breve instante. Wyatt pensou que ela desabafaria em palavras, mas ela não o fez. Maya apenas assentiu com a cabeça, um aceno firme, e soltou o estribo. Monte na sombra, disse ela, apontando para sua própria égua escura. Ela é muito mais rápida que o seu cavalo. Ela é minha, é o melhor animal de montaria de toda a região, e agora é sua. Só peço que salve o meu irmão. Pegue ela, moço. Maya, escute bem o que vou lhe dizer. Eu não vou pegar a sua égua. Você vai sim. Pegue ela, ou então eu. Maya. A voz de Wyatt caiu sobre o nome da moça da mesma maneira que a mão de um peão experiente pousa sobre o lombo de um animal bravio. Sem violência, apenas com uma firmeza inabalável. Eu disse que não vou pegar o seu cavalo. Nós dois vamos cavalgar. O meu alazão vai dar conta do recado, ele tem muito mais estrada nas pernas do que a aparência entrega. Você aponta a direção e eu vou logo atrás. A jovem o encarou, estupefata. Ela tinha a expressão típica de alguém que já havia feito todas as barganhas possíveis dentro da própria mente, que já havia aceitado abrir mão de tudo o que possuía na terra em troca da única coisa que realmente importava a vida do irmão. E agora, aquele vaqueiro desconhecido recusava o pagamento, deixando-a sem saber como reagir. Por quê? Perguntou ela, a voz quase sumindo. Por que você não quer a égua? Wyatt não respondeu imediatamente. Ele desviou o olhar por cima do ombro dela, fitando o vazio da caatinga por um segundo, e depois voltou a encará-la. Porque o seu irmão vai querer ver você chegando montada no seu próprio bicho quando a gente alcançar aquela lapa. É por isso. Agora, suba na sela. Ela montou e eles partiram. O caminho e as memórias do passado. Wyatt permitiu que ela assumisse a dianteira, e assim ela fez, curvando o corpo para a frente, rente ao pescoço da sombra. As orelhas da égua estavam coladas para trás, no ritmo da carreira, enquanto o alazão de Wyatt mantinha o galope logo em seguida. Wyatt, contudo, não forçou o seu animal além do limite prudente. Ele cavalgava por aquelas brenhas há 19 anos e sabia muito bem que o homem que esgota o cavalo na primeira légua é o mesmo homem que se vê obrigado a andar a pé nas 7 seguintes. E não havia nenhuma criança no mundo que pudesse se dar ao luxo de esperar que ele chegasse caminhando. Depois de percorrerem um trecho, ela diminuiu o ritmo o suficiente para que Wyatt emparelhasse os animais. Faz quanto tempo que o menino foi baleado? Perguntou Wyatt, elevando o tom de voz por causa do vento. Umas 4 horas, talvez 5. Ele estava consciente quando você o deixou? Estava sim, falando um pouco. Chegou a beber água? Deixei o meu cantil com ele. Ele estava dando uns goles pequenos. Ficou insistindo para eu correr e buscar ajuda. Isso é um excelente sinal, minha filha. É mesmo? Menino que fala e que manda a irmã correr é menino que quer viver. Guarda isso bem firme na sua cabeça. A moça assentiu, sem desviar os olhos um segundo sequer do rastro estreito da vereda. Maya chamou Wyatt. Oh, quem atirou nele? Eu já disse que isso não importa agora. Importa sim, e muito. Se quem atirou nele ainda estiver rondando por essas bandas, e se eu estiver cavalgando direto para a boca da arma de outro homem, eu gostaria de saber para qual lado o cano está apontado. Ela permaneceu em silêncio por um longo pedaço de caminho. Então, finalmente, respondeu. 2 jagunços. 2 homens brancos. Eles estavam no alto do morro, quando eu e o Talon estávamos cruzando o riacho seco esta manhã. O Talon acenou para eles lá em cima, daquele jeito simples que o povo da roça faz quando vê alguém de longe. Mas um deles simplesmente ajeitou o rifle no ombro e atirou. O meu irmão estava em cima do cavalo. O tiro pegou ele bem de lado, na altura das costelas. Ele despencou e o cavalo saiu correndo, assustado. Eu arrastei ele para baixo da lapa de pedra e rasguei um pedaço da minha própria blusa para estancar o sangue. Depois, montei e saí voando. Eles seguiram você? Não. Você tem certeza disso? Absoluta. Porque eu vigiei bem. Eu fiquei deitada em cima de uma rocha por quase 1 hora vendo meu irmão sangrar, prestando atenção se alguém vinha atrás. Eles nunca vieram. Pegaram o rumo do leste. Os 2, bem calmos. Como se não tivessem feito nada demais. Como se o meu irmão fosse só um bicho do mato que eles tinham errado o tiro. O maxilar de Wyatt se contraiu. Ele não proferiu palavra por um bom tempo. Depois, indagou. O que é que tem na direção do leste? Terras de gado, respondeu Maya. A fazenda do coronel Hammond.
As terras dele se estendem por ali, depois vem mais chão dele, e mais ainda, tudo é do coronel Cyrus Hammond. Você conhece ele? Sei quem ele é. Eu já recebi diárias dos vizinhos dele, comentou Wyatt. Mas nunca dele. Aquele ali não contrata peão de fora, não contrata drifeiro. E também não quer saber de gente da comunidade indígena nas terras dele. Nós não estávamos nas terras dele, garantiu Maia. Estávamos no leito do riacho seco. E aquilo ali é terra pública, estrada aberta. Mas acho que isso não fez a menor diferença para quem puxou o gatilho. Não concordou Wyatt, com a voz sombria. Acho que não fez diferença nenhuma. Eles continuaram cavalgando. Após mais uma légua, Maia aliviou as rédeas da sombra, pois a égua já estava coberta de suor e espuma. Maia entendia de cavalos. Wyatt observou quando ela estendeu a mão e a pousou espalmada sobre o pescoço do animal, num gesto silencioso que parecia um pedido de desculpas. Ela aguenta o dia inteiro, se for preciso, disse Maia, falando mais com a égua do que com o vaqueiro. Só não gosta que peçam o impossível 2 vezes seguidas. É um animal de primeira. Onde foi que você conseguiu essa égua? Meu tio. Ele era domador de cavalos para os destacamentos da região antes de o governo deixar de querer domadores da nossa gente. Foi ele quem me ensinou tudo, mas ele já faleceu. Lamento muito, moça. Não lamente, não. Ele teve uma vida cumprida. E, por aqui, não é todo mundo que ganha esse privilégio. Wyatt cavalgou ao lado dela em silêncio por um tempo. O terreno começou a subir. Uma ladeira longa e suave, daquelas que tiram o fôlego do cavalo sem que o cavaleiro perceba de imediato. Wyatt mantinha um olho atento nas orelhas do seu alazão e o outro nos ombros de Maia, que haviam começado a tremer de leve, algo que ela preferiria morrer a permitir que ele notasse. Maia, Oakway, o que foi que você comeu hoje? Nada. Bebeu água? Um gole, no riacho, bem cedo. Wyatt esticou o braço para trás da sela, desafivelou uma correia do alforge e puxou um pedaço de carne seca curtida, embrulhada em um pedaço de papel impermeável. Aproximou o alazão e estendeu o alimento para ela. Coma isso aqui. Não estou com fome. Eu não perguntei se você estava com fome, retrucou ele. Firme. Eu disse. Coma. O seu irmão precisa de você com a cabeça no lugar e o juízo claro, e você não vai ter forças se o estômago estiver vazio. Coma. Ela pegou o pedaço de carne e começou a mastigar devagar, quase como se tivesse esquecido como se fazia aquilo. Depois de 1 minuto, ainda mastigando, ela perguntou. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Vindo comigo. Ora, você me pediu ajuda? Isso não é resposta completa, moço. Wyatt desviou o olhar para o lado. Ele sabia que aquela pergunta viria mais cedo ou mais tarde, e a verdade era que ele ainda não tinha uma resposta bonita para dar. Tinha apenas a resposta verdadeira, aquela que ele não pronunciava em voz alta para nenhuma outra alma vivente há 26 anos. Eu tive um irmão, confessou ele, por fim. Teve? She mudou o olhar para ele, esperando o resto. Ele tinha 12 anos, continuou Wyatt. Eu tinha 18. A peste do tifo passou pela nossa região, no inverno daquele ano. Levou ele em 3 dias. Eu montei a cavalo e saí voando para buscar o médico mais próximo. A cidade ficava a 14 léguas de distância. Eu fiz o caminho de ida em 8 horas e gastei 7 horas e meia para voltar. Quando empurrei a porta de casa e entrei, minha mãe estava sentada na cadeira de balanço com o meu irmãozinho no colo. Ela ergueu os olhos para mim e não precisou dizer uma única palavra. Eu entendi na hora. O médico entrou no quarto, examinou o menino, saiu e disse que não haveria nada que pudesse ter sido feito, mesmo se eu tivesse sido mais rápido. Ele falou com bondade, explicou de 3 maneiras diferentes, mas não adiantou nada. Eu sabia o que sabia. O que você sabia? Perguntou Maia, suavemente. Que eu tinha sido lento demais. Você não foi lento demais. Minha cabeça sabe disso, moça. Eu sei disso no juízo. Mas existe um lugar dentro do peito de um homem, bem abaixo do juízo, onde ele guarda as certezas dele e ninguém consegue mudar isso, não importa quantos doutores falem com palavras mansas. Maia mastigou o último pedaço da carne seca, engoliu e disse, e você tem cavalgado desde então? Tenho cavalgado desde então. Atrás de quê? Atrás da próxima vez em que alguém me pedir ajuda? Ela permaneceu em silêncio por um longo trecho depois disso. Os cascos da sombra estalavam contra as pedras soltas do caminho e o alazão soltava o fôlego em lufadas ritmadas. Em algum ponto acima deles, um gavião soltou aquele piado agudo e longo, o chamado típico de uma ave de rapina que avistou a caça. Moço chamou ela novamente. Qual é o seu nome verdadeiro? Wyatt Turner. Seu Wyatt? Sim, senhora. Você não vai ser lento demais hoje. Não, senhora.
Eu não tenho essa intenção. A vereda fez uma curva acentuada. Eles saíram do leito seco do riacho e alcançaram um platô de pedra maciça, onde o som dos cascos dos cavalos mudou completamente, ecoando de forma mais seca. Maya puxou as rédeas de sobressalto, firmou-se nos estribos e ergueu o corpo, esquadrinhando o horizonte à frente. Wyatt a viu contando os pontos de referência na paisagem árdua. Meia légua, calculou ela. Talvez menos. Ele está logo ali, debaixo da segunda lapa de pedra, logo depois da árvore branca. Que árvore branca? Você vai ver. É um juazeiro velho que foi atingido por um raio no último período de seca. É a única coisa branca num raio de quilômetros por aqui. Tá bem, seu Wyatt? Sim, senhora. Se ele estiver. Se ele já tiver, não diga isso, Maya. Não jogue essas palavras no vento. Palavras são coisas reais, têm força, e o seu irmão não precisa desse tipo de pensamento agora. Fique quieta e curve o corpo na sela. Ela se calou e continuou a cavalgar. Desceram o platô por um declive acentuado e traiçoeiro, pois a encosta estava cheia de cascalho solto, e um cavalo que quebra a pata num lugar desses é um cavalo que você se vê obrigado a sacrificar. Wyatt assumiu a liderança agora, pois a égua sombra dava sinais de maior cansaço do que o alazão, e Maya não contestou a dianteira. Ele conseguia sentir a presença dela, logo atrás, da mesma forma que um homem sente a chama de uma vela acesa num quarto escuro, queimando firme, porém menor do que deveria ser. Então, ele avistou o juazeiro. Era exatamente como ela havia descrito. Parecia um esqueleto de osso exposto, completamente desprovido de casca ou folhas de um dos lados. O tipo de árvore que serve perfeitamente como marco de estrada, porque é a única coisa naquela imensidão que destoa completamente do resto da paisagem. Ali, apontou ela. Estou vendo. Logo atrás dele, aquela fenda escura na rocha. Estou vendo também. Wyatt cutucou os flancos do alazão, incitando-o a um galope largo. A sombra emparelhou logo em seguida, e os dois animais moveram-se em perfeita sincronia, daquele jeito que os cavalos fazem quando decidem cooperar por conta própria, sem precisar de comando. Talon, chamou Maya, sem erguer muito a voz. Talon, sou eu. Nenhuma resposta veio de imediato. Talon, desta vez um som fraco ecoou lá de dentro. Aquele som quase imperceptível que um rapaz faz quando gasta o último sopro de energia apenas para tentar pronunciar o nome da irmã, e o esforço lhe custa mais do que ele tem para dar. Maya saltou da sombra antes mesmo que a égua parasse totalmente. Ela correu em direção à fenda. Wyatt desmontou um segundo depois. Amarrou as rédeas de ambos os animais em um galho firme, com um nó rápido de marinheiro. O tipo de nó que ele vinha dando há 40 anos, e desatou a correr também. Levava nas mãos o cantil e a pequena caixa de primeiros socorros que guardava no alforge. Seus joelhos velhos clamavam por descanso, mas ele não lhes deu ouvidos. O rapaz estava exatamente onde a irmã dissera. Wyatt avistou o curativo improvisado primeiro. O pano estava escuro, endurecido pelo sangue seco. Viu o cantil caído de lado, completamente vazio. O rosto do menino tinha uma cor de cinza por baixo da pele morena. Os lábios estavam rachados e os olhos entreabertos. Talon, chamou Maya, caindo de joelhos. Talon, olha para mim. Olha aqui para a irmã. Eu trouxe ajuda, Talon. Trouxe um homem para ajudar a gente. Os olhos do rapaz moveram-se com lentidão extrema. Encontraram a figura de Wyatt, tentando processar quem seria aquele desconhecido. Quem é ele? Sussurrou o menino, a voz sumindo. Ele é um vaqueiro, meu irmão. Um homem bom. Agora fique calmo. Fique quieto. O rapaz continuou fitando Wyatt. O velho vaqueiro ajoelhou-se ao seu lado na poeira e deslizou uma das mãos por baixo da cabeça do jovem, com uma delicadeza extrema, a mesma que costumava usar com o seu próprio irmão, quando a febre assolava o corpo dele no passado. Você está queimando de febre, meu filho, constatou Wyatt, a voz mansa. Eu vou erguer a sua blusa para dar uma olhada no que temos aqui. Eu não vou mentir para você sobre o que eu encontrar. Está me ouvindo? Sim, senhor. Qual é o seu nome? Diga você mesmo para mim. Talon? Talon de quê? Só Talon. Igual ela falou. Muito bem, Talon. Meu nome é Wyatt. A sua irmã cavalgou feito um bicho do mato para me encontrar, e ela foi muito valente. Agora, segure a mão dela bem firme enquanto eu dou uma olhada nesse ferimento. Maya, dê a mão para ele. Ela estendeu a mão e o rapaz a segurou com a força que lhe restava. Wyatt afastou com cuidado a borda do pano ensanguentado. Ele não permitiu que nenhuma expressão mudasse em seu rosto.
Ele já trabalhava lidando com perigos e ferimentos há tempo suficiente para saber que um homem machucado lê os seus olhos antes mesmo de ouvir as suas palavras. E a expressão, no rosto de quem ajuda, pode ser a coisa que dá forças para o ferido viver, ou o que o entrega de vez à morte. Wyatt manteve a fisionomia firme, como uma rocha. Talon, disse ele. A bala entrou limpa, só não consigo ver ainda se ela saiu pelas costas. Eu vou virar você com muito cuidado de lado para poder examinar. Vai doer, meu filho. Aperte a mão da sua irmã e não solte por nada, entendeu? Sim, senhor. Maya comandou Wyatt. Cante para ele. O quê? You, cante para ele. Qualquer coisa, qualquer canção que a sua mãe cantava para vocês quando eram pequenos, cante baixinho, perto do ouvido dele. Eu preciso que ele se concentre em outro som que não seja o ritmo da própria respiração dolorosa. Cante agora. E ela começou a cantar. O som brotou do seu peito como um fio de voz fino e baixo, em uma língua nativa que Wyatt não compreendia e ele não precisava compreender. O efeito foi imediato. Os olhos do rapaz se fecharam pela metade ao ouvir aquela melodia familiar. Os dedos dele se apertaram ainda mais contra os da irmã e Wyatt conseguiu virá-lo de lado com suavidade. Ele ergueu a parte de trás da blusa encharcada de sangue. A bala havia saído. Wyatt fechou os olhos por um único segundo, respirando fundo. Depois, abriu-os. Saiu, anunciou ele, com um alívio contido. A bala saiu limpa, Talon. Você está me ouvindo, rapaz? Ela foi embora. Essa é a melhor notícia que você vai receber hoje e eu estou lhe dando ela em primeira mão. O menino soltou um som gutural que poderia ser um esboço de riso ou um soluço de alívio. Maya continuava cantando, sem parar. Agora, continuou Wyatt, temos trabalho pela frente. Eu vou limpar e estancar esse ferimento na frente e nas costas, e depois vamos colocar você em cima do cavalo. Existe um médico em uma vila chamada Red Bluff, que fica umas 3 léguas daqui. São 3 léguas compridas, de chão batido e sol quente, mas nós vamos vencer essa distância. Você me ouviu? Moço, sussurrou Talon. O que foi, meu filho? A Maya. Ela disse que ia dar o cavalo dela para quem ajudasse. A sua irmã não vai dar o cavalo para ninguém, rapaz. A sua irmã vai continuar montada na égua dela, entendeu bem? Sim, senhor. Ótimo, menino. E Wyatt começou a trabalhar. Ele agia com a precisão e a dedicação de um homem que esperou 26 anos por aquela exata oportunidade. Ele havia repassado aqueles gestos em sua mente todas as noites antes de conciliar o sono e todas as manhãs antes do primeiro gole de café. Aquele ofício ali não era apenas um curativo. Era uma espécie de prece silenciosa que ele vinha fazendo com as próprias mãos a vida inteira, sem sequer se dar conta disso. Ele limpou a ferida, aplicou as bandagens necessárias e ergueu o rapaz nos braços. Maya interrompeu o canto apenas o tempo suficiente para ajudar no manejo. Quando o rapaz já estava acomodado na cela do alazão, apoiado contra o peito de Wyatt, respirando de forma curta mas constante, ela perguntou, Seu Wyatt? Sim, senhora. O rumo do leste. Aqueles jagunços pegaram o rumo do leste. Eu conheço a estrada principal para Red Bluff. Ela corta para o norte. Eu sei disso. Mas a estrada que passa por dentro do desfiladeiro, que é o caminho mais curto, corta direto para o leste. Eu também sei disso. Ela o encarou fixamente. São terras do coronel Hammond, alertou ela. Eu sei, Maya. Mas nós vamos pelo caminho mais curto. Ele vai ter homens vigiando aquela vereda. Pode ser que tenha. Ele vai ter, insistiu ela. Então, que tenha. Ela sustentou o olhar dele por mais um instante. Depois montou na sombra com agilidade, ajeitou-se na cela e disse, com a voz muito baixa, está bem então. Vamos lá, disse Wyatt. Ele incitou o alazão à frente, sentindo o corpo do rapaz pesado e quente contra o seu peito. Maya trouxe a sombra para o lado, e os 2 animais pegaram juntos a vereda do desfiladeiro, avançando em direção ao leste, rumo às terras do coronel Hammond. E Wyatt Turner, 52 anos de idade, 26 anos atrasado para o seu próprio passado, com uma mão firme nas rédeas e a outra protegendo o peito de um menino cujo coração ainda teimava em bater, cavalgou em direção à única promessa que ele havia jurado a si mesmo que jamais descumpriria novamente. Ele não chegaria tarde demais. O segredo revelado. O alazão fez a primeira curva do desfiladeiro em passo lento, atendendo ao toque sutil das rédeas de Wyatt. O rapaz acomodado na cela soltou um gemido de dor e silenciou novamente. Talon chamou Wyatt. Baixo.
Talon, fique comigo, meu filho. Eu estou aqui. Diga o meu nome. Wyatt. Agora diga o nome da sua irmã. Maya. Muito bem. Continue repetindo esses nomes na sua cabeça a cada minuto, está me ouvindo? A cada minuto. Diga o meu nome, depois o dela, depois o seu. Se esquecer qual vem em seguida, comece tudo de novo. Esse é o seu único trabalho agora, o único dever que você tem. Entendido? Sim, senhor. Maya cavalgava tão próxima que o seu joelho quase tocava o de Wyatt. Ela não havia pronunciado em rancho a palavra desde que haviam tomado o rumo do leste. Mantinha os olhos fixos nos penhascos acima, esquadrinhando a paisagem para a esquerda, para a direita e para trás, a postura típica de quem passou a vida inteira sabendo que estava sendo vigiada. Qual a distância? Perguntou Wyatt, até sairmos do estreito do desfiladeiro. Meia légua, talvez menos. Costuma ter capangas perto do olho d'água? O coronel Hammond costuma deixar um homem de vigia perto da fonte. Às vezes um, às vezes dois. Todos armados, seu Wyatt. Qualquer um que receba diária daquela fazenda anda armado. Ele não contrata de outro jeito. Wyatt assentiu com a cabeça. Reacomodou a mão sobre o peito de Talon, sentindo subir e descer da respiração do menino, e contou mentalmente até 10 no ritmo daquele fôlego. Era uma respiração fraca, mas contínua. Ele aceitaria aquilo. Seu Wyatt, chamou Maya. Sim, senhora. Tem uma coisa que eu não lhe contei. Eu imaginei que tivesse. Uma moça e um menino não viram alvo de tiro por pura maldade gratuita nesta região. Não na maioria das vezes. A maldade faz parte, mas costuma ter outro ingrediente no angu. Qual é a outra parte da história? Ela olhou para as rochas altas, depois para o irmão e, finalmente, para as próprias mãos que seguravam as rédeas. Então, abriu a boca e a verdade brotou de uma só vez, como uma farpa que a gente finalmente consegue arrancar da carne depois de muito penar. O Talon. Ele viu uma coisa 2 semanas atrás. Ele tinha saído para caçar preás perto do braço norte do rio bem antes do amanhecer. Quando ele vinha descendo o morro, avistou 2 homens com um terceiro indivíduo. Esse terceiro homem estava de joelhos, com as mãos amarradas para trás. Um dos 2 primeiros simplesmente apontou a arma para a cabeça dele e atirou, sem dó nem piedade, enquanto o Talon assistia a tudo escondido na moita. Meu Deus do céu, exclamou Wyatt, num sussurro. O Talon voltou para casa e passou um dia inteiro sem conseguir dar uma palavra. Depois, me contou tudo. Eu disse a ele, Talon, pega essa lembrança, tranca numa caixa bem forte dentro da sua cabeça, prega com um prego de ferro e não abre para ninguém neste mundo. E ele trancou. Mas esta manhã, quando estávamos cruzando o riacho seco, os mesmos 2 homens estavam lá no alto do penhasco. Um deles ficou encarando o Talon por um tempo, e o Talon acenou de volta, porque o Talon tem só 15 anos, seu Wyatt, e é isso que um menino inocente faz quando vê alguém. Mas o homem reconheceu ele. O sujeito lembrou do rosto dele e ajeitou o rifle no ombro. Wyatt permaneceu em silêncio durante os 10 passos seguintes do alazão. Ele conseguia sentir a própria pulsação acelerada na mão que amparava o rapaz. Maya. Quem era o homem que eles mataram 2 semanas atrás? Eu não sei. O Talon também não sabia. Era um homem branco. Só isso que ele soube dizer. Ele estava usando alguma estrela ou distintivo no peito? Ela olhou para ele, sobressaltada. Por que a pergunta? Porque se houver um inspetor ou uma autoridade do governo desaparecida por estas bandas, nós não estamos apenas fugindo de 2 capangas com rifles. Estamos fugindo de uma força inteira. E o coronel Hammond sabe disso. Ele não vai permitir, de jeito nenhum, que a única testemunha ocular chegue viva a Red Bluff para conversar com um médico e depois abrir a boca para a primeira autoridade que passar por lá. Você me entende? Ele tinha uma corrente de ouro no colete, lembrou o rapaz, num fio de voz quase imperceptível. Parecia corrente de relógio, mas não tinha relógio nenhum na ponta. Só a corrente solta. Era ali que o distintivo ficava preso, deduziu Wyatt. Eles arrancaram a estrela do peito dele antes de atirar. Meu Deus. Maya, mantenha os olhos lá no alto. Não desabe agora. Eu não vou desabar, garantiu ela, firmando o corpo. Ótimo. Continue cavalgando. O caminho continuou a se estreitar. A mão de Talon deu um leve espasmo contra o antebraço de Wyatt, e o vaqueiro sentiu o calor escaldante da febre do menino através das camadas de tecido. O rapaz voltou a sussurrar, como se fosse um mantra. Wyatt, Maya, Talon, bom menino, de novo. Isso mesmo, meu filho. Wyatt, Maya, Talon,
Não pare de repetir até eu mandar. De repente, Maya puxou as rédeas da sombra com tanta força que a égua quase sentou sobre as patas traseiras. Seu Wyatt, olhe ali, lá na frente. Uma linha fina de poeira subia no ar, pairando no horizonte de uma forma que a poeira não faria por conta própria. Alguém vinha vindo. Um cavaleiro, talvez dois, avançando num trote regular, nem muito rápido, nem muito lento. O ritmo de quem tem o dia inteiro pela frente e sabe exatamente o que está fazendo. Saia da trilha! Ordenou Wyatt num sussurro urgente. Agora, para a direita, atrás daquela saliência de pedra. Vá! Ela obedeceu prontamente. Wyatt incitou o alazão logo atrás. O animal não gostou de ter que escalar o cascalho com o peso extra de um rapaz atravessado na sela, mas obedeceu porque confiava em Wyatt e confiava porque era o tipo de cavalo que havia comido ração na mão daquele vaqueiro pelos últimos 9 anos. Abaixe a cabeça, orientou Wyatt, a voz mal saindo da boca. Segure as narinas deles, Maya. A moça já estava fora da cela, com a mão em concha sobre as vendas do alazão, acariciando o focinho com delicadeza, enquanto a outra mão segurava firmemente a cabeçada da sombra. Ela murmurava palavras suaves naquela mesma língua nativa em que cantara para o irmão. Os animais entenderam o recado. Já haviam aprendido antes a importância do silêncio quando aquela jovem pedia. O som dos cascos se aproximou. Era apenas um cavalo, um único cavaleiro, avançando no trote regular. O homem vinha assobiando uma melodia antiga, daquelas que se ouviam nos cabarés mais antigos da região, uma música que Wyatt não escutava há 15 anos. Ele guardou aquele detalhe na memória. O sujeito passou a menos de 10 metros de onde eles estavam escondidos, por trás da lapa. Não olhou para a direita, não olhou para a esquerda. Era apenas um homem cumprindo uma rotina, sem o menor motivo para desconfiar que havia alguém oculto ali. Os passos do cavalo foram sumindo ao longe. Maya soltou o ar dos pulmões numa longa lufada de alívio. Ele não viu a gente, sussurrou ela. Não viu. Seu Wyatt. Aquele ali era o Collie Kemekol, o capataz do coronel Hammond. Era ele mesmo. Foi ele quem estava com o rifle esta manhã. Foi ele quem atirou no Talon. O maxilar de Wyatt voltou a se fixar. Ele encarou a estrada agora vazia por onde o capanga passara, depois olhou para o rapaz febril em seus braços. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Eu vi quando ele ergueu a arma. Eu conheço o jeito daquelas mãos desde que eu era menina. Ele costumava frequentar o armazém do vilarejo quando eu era menor. Uma vez ele apertou meu queixo, deu uma risada feia e disse coisas que eu não tenho coragem de repetir na sua frente. Eu conheço aquelas mãos de longe. Era ele. E ele está cavalgando para longe do desfiladeiro, voltando para a sede da fazenda. Ele acha que o serviço já foi concluído? Acha que você e o seu irmão estão caídos em algum canto da Caatinga, sangrando até morrer. Sim, concordou Wyatt. E essa é a primeira coisa de sorte que nos acontece hoje. Maya quase esboçou um sorriso. Não chegou a se firmar nos lábios, mas a intenção esteve lá. E Wyatt guardou aquele detalhe também, somando a pequena pilha de coisas boas que ele estava juntando na memória para devolver a ela mais tarde, quando ela tivesse tempo e paz para receber. Saíram de trás da rocha e avançaram mais uns 300 metros. Talon moveu-se contra o peito de Wyatt, erguendo um pouco a cabeça. Ele parecia ter recuperado um breve momento de lucidez crassa, aquele tipo de lucidez que um homem ferido ganha às vezes, quando o corpo decide gastar o último punhado de energia para dizer algo importante. Moço, sussurrou o rapaz. Sim, meu filho, eu estou com medo. Eu sei que está. Eu não quero morrer aqui no meio do nada. Você não vai morrer, rapaz. Meu pai morreu no meio do mato, numa estrada parecida com essa. Eu não queria ter o mesmo fim que ele. A mão de Wyatt apertou com mais firmeza o corpo do menino contra si. Talon? Sim, senhor. Olhe para mim. Vire a cabeça e encare o meu rosto. O rapaz moveu os olhos vítreos até encontrar as feições do velho vaqueiro. Eu já corri para buscar um médico uma vez na minha vida, declarou Wyatt, pausadamente. Eu tinha 18 anos de idade. Corri 14 léguas seguidas, mas fui lento demais, e o meu irmãozinho morreu nos braços da minha mãe. Eu nunca mais cheguei atrasado desde aquele dia. Você está me ouvindo? Nem uma única vez em 26 anos. E não vai ser com você que eu vou quebrar essa escrita. Você não vai morrer onde o seu pai morreu. Você vai viver até ficar velho, vai morrer numa cama macia, cheio de netos correndo ao redor, com a sua irmã sentada na cadeira perto da janela e um cachorro gordo deitado aos seus pés. Você entendeu bem o que eu disse? Sim, senhor. Então repita para mim
o que eu acabei de dizer. Velho, cama, netos, irmã na cadeira, e o cachorro. E o cachorro. Muito bem, meu filho. Agora apoie a cabeça e descanse. O rapaz obedeceu. Maya olhava para Wyatt e os seus olhos já não estavam mais secos. As lágrimas finalmente assomavam ali. Ela não disse nada, pois não havia necessidade. Apenas fez um aceno firme com a cabeça e instigou a sombra em direção à saída do desfiladeiro. É logo ali, sussurrou ela, avançando mais um pouco. Logo adiante. Onde o estreito termina, do lado direito, as rochas formam uma curva, como se fosse uma bacia. Se tiver alguém de vigia, vai estar bem ali no alto, olhando para baixo. Ele vai enxergar a gente antes que a gente consiga ver ele. Tá bem, Talon. Agora, eu preciso que você fique completamente em silêncio. Nem uma palavra, nem os 3 nomes, nada. Guarde o silêncio no peito e fique aí. Aperte meu braço se precisar de alguma coisa, mas não solte nenhum som. Entendeu? Um leve aperto no braço de Wyatt foi a resposta. Ótimo, menino. Eles entraram no trecho final do estreito. Haviam avançado metade do caminho quando Talon soltou um pigarro. Não foi um som alto, foi o menor dos tosses que um menino poderia dar. No entanto, dentro daquele paredão de pedra do desfiladeiro, o som ecoou contra as rochas, reverberando 3 vezes seguidas. Qualquer homem que estivesse de vigia lá em cima teria ouvido o barulho, bastava estar vivo. Maya estacou, paralisada de medo. Wyatt não parou. Sibilou entre os dentes. Continue andando. Não pare por nada. Se a gente parar agora, seremos alvos fáceis. Ela obedeceu, e ele foi logo atrás. Wyatt já estava com a garrucha na mão, mantendo-a baixa, colada ao pescoço do alazão, para que o cano não refletisse a luz do sol. Seus olhos vasculhavam o topo das rochas com a atenção de quem procura por uma cascavel na mata. O rapaz contra o seu peito tremia de tanto esforço para não tossir novamente. Calma, meu filho, sussurrou Wyatt, quase sem voz. Calma, já estamos quase saindo. Aperte o meu braço uma vez para sim e 2 para não. Você consegue fazer isso? Um aperto veio em resposta. Está doendo muito? Outro aperto. Você vai aguentar firme até o fim? Houve uma pausa. Uma pausa que se estendeu tanto que o coração de Wyatt pareceu subir até a garganta. Então, finalmente veio um aperto firme. Esse é o meu garoto. A uns 50 metros de alcançarem o final do desfiladeiro, o casco dianteiro esquerdo do alazão pisou em falso sobre uma pedra solta. A rocha rolou pelo declive com um estalo nítido. Em qualquer outro lugar do mundo, seria apenas o barulho de um cascalho de nada. Mas ali dentro, o som pareceu um tiro de aviso. Uma voz ecoou lá do alto dos penhascos, vinda da direção da fonte. Collie, é você que já está de volta? Os ombros de Maya enrijeceram. A mão de Wyatt apertou o cabo da arma com ainda mais força. Collie, chamou a voz novamente, mais alta. Responde, seu velho turrão. Wyatt não abriu a boca. Manteve o alazão firme, manteve o rapaz seguro e manteve a si mesmo controlado, o que, sem dúvida, era a tarefa mais difícil daquelas 3. Houve um longo e torturante silêncio vindo do alto das pedras. Então a voz resmungou, mais baixa, conversando consigo mesma. Diabos de preás! Sempre fazendo barulho. O som de passos pesados de botas se afastou da borda do penhasco, voltou por um instante e depois sumiu de vez. O vigia estava entediado, exausto por causa do mormaço e ansioso para que o seu turno terminasse. Ele não queria ter trabalho, então decidiu convencer a si mesmo de que o barulho não era nada importante. Wyatt soltou o ar que vinha prendendo no peito. Maya olhou para trás e ele lhe deu um aceno afirmativo com a cabeça. Eles saíram do desfiladeiro. O confronto com o coronel, os paredões de pedra ficaram para trás e a paisagem se abriu diante deles, descortinando um horizonte de terra batida e vegetação rasteira. Em algum lugar além daquela imensidão, ficava a vila de Red Bluff, e nela morava um homem chamado Dr. Ferris, dono de uma maleta preta de instrumentos e de mãos limpas e precisas. Seu Wyatt, sussurrou Talon. Sim, meu filho. Amaya. Ela está aqui do lado? Está sim, bem aqui conosco. Esse é o seu nome? Wyatt, Maya, Talon, bom menino? Isso mesmo. Continue repetindo. Eles avançaram pelo terreno aberto. Wyatt incitou o alazão a um galope ritmado, aquele tipo de andadura que um cavalo experiente consegue manter por léguas se o cavaleiro souber dosar as forças. A sombra acompanhava o ritmo sem grande esforço. Uma légua adiante, o caminho fazia uma curva contornando uma colina baixa. Tem uma estrada de rodagem do outro lado desse morro, explicou Maya, apontando com a cabeça. Ela vai direto para Red Bluff.
4 quilômetros de chão reto a partir dali. Então, essa é a nossa rota. Eles contornaram a colina e ali, parado bem no meio da estrada de rodagem, montado em seu cavalo com um rifle atravessado sobre o pomo da sela e 3 capangas armados logo atrás, estava o próprio coronel Cyrus Hammond em pessoa. Ele não tinha ficado vigiando o olho d'água, nem tinha permanecido na sede da fazenda. Ele decidira esperar exatamente na única rota que dava acesso à vila, porque não era homem tolo. Ele havia deduzido, na última hora, que um dos corpos que os seus homens procuravam pertencia a uma moça que sabia montar muito bem. E uma moça que sabe montar com certeza correria atrás de um médico. E um médico significaria uma testemunha oficial. E uma testemunha oficial, no fim das contas, significaria uma corda de enforcamento para o seu pescoço. Ele ergueu levemente a aba do chapéu ao avistar Maya, com uma cortesia falsa que parecia saída de um banco de igreja em dia de domingo. Boa tarde, senhorita, cumprimentou o coronel Cyrus Hammond. Wyatt puxou as rédeas do alazão, parando o animal. Manteve uma das mãos firmes, amparando o rapaz ferido, e deixou a outra mão visível, descansando de forma relaxada sobre o pomo da sela, onde Hammond pudesse vê-la claramente. 40 anos de experiência haviam lhe ensinado que um homem que já saca a arma de imediato é um homem morto. Mas um homem que mantém a mão livre e relaxada é um homem que ainda retém o poder de escolha. Boa tarde, respondeu Wyatt. Tranquilo. Esse rapaz que você carrega aí parece muito doente, observou Hammond, estreitando os olhos. Uma terrível falta de sorte. Sim. Eu poderia me oferecer para levar o menino até a minha fazenda, propôs o coronel. Nós temos um homem lá que entende de remédios e curativos. É muita bondade da sua parte, coronel. Mas o nosso destino é Red Bluff. Red Bluff fica muito longe para quem está nessas condições. Não fica tão longe assim. Com um menino nesse estado, qualquer distância é cumprida, insistiu Hammond. Ele não vai aguentar o tranco. Cyrus Hammond sorriu. Era aquele sorriso típico de um homem que passara a vida inteira sem nunca ter ouvido um não de ninguém que ele não pudesse pagar mais tarde para transformar em um sim. Vaqueiro, ordenou ele, o tom mudando sutilmente. Desça desse cavalo. Acho que não vou descer não, coronel. Desça desse cavalo agora, entregue o rapaz para os meus homens, e nós cuidaremos para que ele receba a devida assistência. Eu realmente prefiro não descer, senhor Hammond. O sorriso do coronel permaneceu intacto nos lábios, mas algo no fundo dos seus olhos mudou. Um leve tremor, uma rápida reavaliação da situação. Você sabe o meu nome. Sei o seu nome, sim. E, mesmo assim, não vou descer do cavalo. Não, senhor. Os 3 capangas que guardavam as costas de Hammond moveram-se sutilmente em suas celas. Um deles ajeitou a mão sobre a coronha do rifle. O segundo cuspiu no chão com desdém. O terceiro apenas manteve aquele olhar frio e fixo, a expressão típica de quem já tirou a vida de outro homem antes e não veria o menor problema em fazer o mesmo naquele instante. Maya permaneceu imóvel, quase sem respirar. Ela mantinha uma das mãos pousada sobre os cabelos do irmão, os olhos cravados em Wyatt. E Wyatt, por sua vez, não desviava o olhar de Cyrus Hammond. O único som audível naquela vastidão era o fôlego ritmado do alazão e o sussurro constante do rapaz, repetindo os 3 nomes contra o tecido da blusa de Wyatt. Wyatt, Maya, Talon. Wyatt, Maya, Talon. A mão de Hammond começou a se mover com lentidão, imitando o gesto de quem estica o braço para pegar uma xícara de café, aproximando-se do rifle atravessado na sela. Moço, disse o coronel, a voz baixa. Eu vou lhe pedir mais uma única vez. Wyatt não fez o menor movimento para sacar a arma. Sua mão continuou relaxada sobre o pomo da sela, os olhos fixos nos olhos de Hammond. Em algum ponto atrás deles, lá no alto da trilha de onde haviam descido, o gavião voltou a soltar o seu piado agudo e longo chamado da ave que avistou o sustento. A orelha do alazão moveu-se para trás por um instante e voltou para a frente. E o rapaz continuou sussurrando os nomes contra o peito do vaqueiro, Wyatt Turner. 52 anos de idade, 26 anos atrasado, com a mão protegendo o coração de uma criança que ainda batia, puxou o ar com a maior lentidão de toda a sua vida, preparando-se para aquele que poderia ser o seu último suspiro na terra. A mão de Hammond continuava avançando em direção à arma, lenta como o melado no inverno. Wyatt não olhava para a mão do homem, olhava fixamente para suas pupilas. A mão de um homem não mata ninguém por conta própria. São os olhos dele que avisam o exato segundo em que os dedos vão agir. Senhor Hammond, chamou Wyatt, o tom de voz calmo e firme. Quay, o que o senhor está prestes a fazer aqui
É o tipo de atitude da qual um homem não consegue voltar atrás depois. Eu já fiz algumas coisas assim na minha vida, vaqueiro. Sim, senhor. Eu imagino que tenha feito mesmo. Mas essa aqui vai ser a história que o povo vai lembrar por gerações. É mesmo? E por que seria? Isso é um fato. A mão de Hammond parou o movimento. Não porque Wyatt tivesse ordenado, mas porque a mente por trás daqueles dedos havia entrado num momento de hesitação. Você sabe muito bem quem eu sou, declarou Hammond. Sei, sim. Sabe o tamanho das terras que eu possuo? Sei o tamanho delas também. E sabe quantos homens trabalham para mim entre aqui e a capital da província? Eu calculo que seja algo entre 30 e 40 homens, coronel. Também calculo que a metade deles não saberia reconhecer a marca do seu gado se estivesse no escuro. E a outra metade, com certeza, juntaria os panos e iria embora das suas terras amanhã mesmo se o senhor atrasasse o pagamento de uma única diária. O canto da boca de Hammond se contraiu. Você está muito conversador para quem está prestes a morrer, vaqueiro. Eu não vou morrer hoje, senhor Hammond. Eu estou apenas lhe explicando a situação. Então explique mais rápido. Pois não, senhor. 3 semanas atrás, o senhor, o Collie e um terceiro capanga interceptaram um inspetor do governo federal bem na bifurcação norte do Riacho Seco. Vocês obrigaram o homem a ficar de joelhos, amarraram as mãos dele para trás, arrancaram a estrela oficial que ele carregava no colete e dispararam um tiro bem na nuca dele. Depois, enterraram o corpo debaixo daquela grande lapa de pedra arenosa onde o leito do rio faz a curva para o norte. Maya não ousou olhar para Wyatt. Ela tinha juízo suficiente para saber que deveria manter a fisionomia firme. Fixou os olhos em Hammond. O coronel emudeceu por completo, paralisado. Atrás dele, os 3 capangas moveram-se inquietos em suas montarias. O mais jovem deles, um rapaz que ostentava um bigode claro e cujo rosto ainda guardava traços de quem não havia aprendido totalmente a ser cruel, encarou Hammond com a mesma expressão de um cão que acaba de ouvir o dono emitir um som estranho, para o qual ele não tem nome. O nome dele, continuou Wyatt, inventando os detalhes com uma firmeza assustadora, era John Harland. Ele vinha lá das bandas da fronteira sul, tinha esposa e 3 filhas pequenas. A caçula tem apenas 4 anos de idade. No dia em que morreu, ele carregava no bolso do colete uma carta escrita pela mulher. E essa carta, neste exato momento, encontra-se guardada na mesa de um juiz federal na capital, junto com um documento assinado que indica as coordenadas exatas de onde o corpo foi enterrado. E se eu não retornar por aquelas bandas até o final desta semana, aquela carta e aquele documento serão abertos por um magistrado chamado Dr. Holloway, que já está aguardando notícias dele há 2 meses. Era um blefe monumental. Uma mentira deslavada. Wyatt não sabia de absolutamente nada daquilo. Ele havia inventado o nome Harland e a cidade de origem porque sabia que era dali que as autoridades costumavam partir. Criar a história da esposa e das 3 filhas, baseando-se em 26 anos de experiência, vendo homens morrerem em combate e observando o desespero das famílias que ficavam para trás. E o nome do juiz Holloway, ele havia pescado na memória de uma mesa de jogo de cartas em que estivera anos atrás. A única peça verdadeira daquele quebra-cabeça era a lapa de pedra arenosa. Detalhe que Maya havia mencionado ao dizer que os assassinos haviam surgido do braço norte do rio. No entanto, Wyatt pronunciou cada palavra com a segurança de quem guardava aquele segredo há meses. Falou com a mesma naturalidade de quem dá o nome a um cavalo que já comprou, ou de quem cita o nome de um parente querido que já partiu. O rosto de Hammond permaneceu imóvel, mas o capanga mais jovem não conseguiu conter a língua. Patrão, cale a boca, Sam, rosnou o coronel. Mas patrão, o senhor tinha dito, eu mandei você calar a boca. O senhor disse que ele era um trapaceiro de bar. Disse que tinha pego ele roubando no jogo e que ele tinha puxado a arma primeiro. O senhor garantiu que... Sam, fique quieto. A boca do rapaz se fechou, mas os seus olhos continuaram arregalados. Eles haviam se aberto para uma verdade terrível, e não se fechariam novamente nem hoje, nem nunca mais. Wyatt percebeu aquilo de imediato, e Hammond notou que o vaqueiro havia percebido. Vaqueiro! Chamou Hammond, a voz descendo alguns tons, tornando-se perigosamente baixa. O que é que você quer, afinal? Eu quero passar por essa estrada com os meus companheiros, ir até Red Bluff e levar esse menino para o médico. E depois disso, eu quero me sentar na varanda de um armazém, com calma, e tomar uma boa xícara de café. E depois... pretendo escrever uma carta para os meus familiares quanto àquele documento que mencionei. Ele vai continuar exatamente onde está, intacto, desde que nada aconteça comigo.
Aquele documento não se moverá, desde que nada aconteça com essa moça. E continuará guardado, desde que nada aconteça com este rapaz. Se qualquer coisa vier a acontecer com um de nós três, seja velhice, uma queda de burro, uma picada de cobra ou um tiro pelas costas, aquele documento será aberto na mesma hora. Esse é o trato. Hammond não respondeu de imediato. Sua mão continuava estagnada próxima ao rifle, a fisionomia rígida. De repente a voz de Maya ecoou no silêncio, baixa e cortante. O meu tio se chamava Joseph Dois Corvos, declarou ela. Ele domou cavalos para os destacamentos oficiais por 20 anos seguidos. No inverno passado, ele faleceu dentro das suas terras, Sr. Hammond. Morreu de uma congestão no peito que pegou enquanto fincava estacas de cerca debaixo de uma chuva torrencial, porque o seu capataz não permitiu que ele parasse o serviço até terminar a última janga. Ele tinha 63 anos de idade e deixou uma neta pequena. Os olhos de Hammond se moveram rapidamente na direção dela. Eu não conheço você, moça, desdenhou ele. Mas o senhor conhece o meu sobrenome. O senhor assinou as ordens de pagamento dele por 2 anos seguidos. Eu assino muitas ordens de pagamento nesta vida. Sim, senhor. Eu imagino que assine mesmo. Eu estou apenas dizendo o meu nome completo em voz alta para que os homens que estão aí atrás possam ouvir bem. Para que eles saibam que eu sou uma pessoa de carne e osso com história. E para que, quando eles pensarem se vão ou não puxar o gatilho contra mim hoje, eles tenham um nome e um rosto gravados na cabeça. Maya Dois Corvos. Era só isso que eu tinha a dizer. O capanga jovem, Sam, baixou os olhos em direção ao pomo da cela. O homem ao seu lado cuspiu novamente na poeira, permanecendo em silêncio. O terceiro, aquele de olhar frio, continuou imóvel como uma estátua. Hammond olhou de relance para os seus capangas, leu o que estava estampado nos rostos deles e voltou-se para Wyatt. Vaqueiro. Sim, senhor. Qual é mesmo o seu nome? Wyatt Turner. Repetiu Hammond. Você por acaso tem algum parentesco com um tal de Turner que criava gado na região central do estado lá pelos anos 60? Era o meu tio. Ele faleceu há 19 anos. Era um homem violento, duro na queda, comentou o coronel. Era sim, senhor. Se fosse ele no meu lugar, já teria disparado um tiro bem no meio da sua testa a essa altura da conversa. Mas eu não sou ele. O canto da boca de Hammond fez um leve movimento. Não era um sinal de alegria. Era a expressão de um homem poderoso percebendo pela primeira vez em muito tempo que ele não era a figura mais imponente ou perigosa daquela conversa. Turner. Sim, senhor. Siga o seu caminho. Leve essa moça e o rapaz para Red Bluff. Vá ver o seu médico. Tome o seu café e volte para as suas bandas. Pois não, senhor. Mas entenda uma coisa muito bem. O que seria se aquele documento de que você falou não for uma coisa real? Ele é bem real, coronel. Se ele não for real e eu vier a descobrir a farsa, o senhor não vai descobrir nada, porque ele é verdadeiro. Agora, por favor, dê passagem com o seu cavalo, Sr. Hammond. Hammond sustentou o olhar de Wyatt por um longo e tenso segundo. Então, finalmente, moveu o seu animal para o lado da estrada. Fez isso sem pressa, com aquela lentidão típica de um homem que passara os últimos 30 anos sem nunca precisar desviar do caminho de ninguém e que não gostava nem um pouco de perceber que acabara de fazer exatamente isso naquele instante. Os 3 capangas acompanharam o movimento do patrão. O jovem Sam não ergueu os olhos do pomo da cela. O homem de olhar frio manteve a mão próxima ao rifle durante todo o tempo. O do meio soltou mais um cuspe no chão. Wyatt deu um estalo com a língua e o alazão avançou. Ele não olhou para a figura de Hammond ao passar por ele. Manteve os olhos fixos na estrada de rodagem à frente, avistando o rumo de Red Bluff a 4 quilômetros de distância. Mantinha uma das mãos firmes no peito do rapaz e a outra conduzindo as rédeas. Maya emparelhou logo em seguida com a sombra e a sua mão que segurava as rédeas começou a tremer de leve, finalmente desabando agora que o perigo imediato havia passado. Avançaram 20 metros além dos capangas, depois 30, depois 50. Seu Wyatt, sussurrou Maya, sem conter a ansiedade. Não fale nada ainda, Maya. Continue andando. Nós ainda não estamos totalmente fora de perigo. Ele vai atirar nas nossas costas. Temeu ela. Não vai, não. Como você pode ter tanta certeza? Porque o rapaz que trabalha para ele, o Sam, não vai permitir que ele faça isso. Você prestou atenção no rosto dele? O Sam não vai deixar ninguém meter uma bala nas costas de uma moça hoje. Aquele ali já cansou desse serviço. Ele vai pedir as contas e deixar a fazenda antes do pôr do sol. Como você sabe disso? Porque eu já tive 18 anos um dia, minha filha.
E eu conheço muito bem a expressão que fica no rosto de um garoto quando ele acaba de descobrir que o homem para quem ele trabalha não é o herói que ele imaginava. Eles continuaram cavalgando. Wyatt não olhou para trás nem uma única vez. Contou mentalmente até 100, depois até 200. E somente quando alcançou a marca de 300 é que se permitiu respirar com o peito cheio. Seu Wyatt chamou Maya, intrigada. Oque, e se aquele documento não estiver guardado na mesa de juiz nenhum? Que documento, Maya? Aquele de que você falou para o coronel? Minha filha, não existe documento nenhum. Ela virou a cabeça abruptamente, encarando-o com os olhos arregalados. Não existe? Não existe documento. Não existe juiz Holloway esperando notícia. Não existe esposa na fronteira sul e muito menos 3 filhas pequenas. Eu inventei cada detalhe daquela história enquanto estava ali parado em cima da cela. Meu Deus. Seu Wyatt, você é completamente louco. Eu já ouvi isso antes em algum canto da vida, comentou ele, com um leve sorriso. Ele poderia ter matado a gente ali mesmo. Ele poderia ter percebido o blefe. Poderia sim. Ele tinha essa chance. E se ele ia acabar descobrindo a verdade agora? Até ele conseguir descobrir alguma coisa, nós já teremos alcançado Red Bluff, o seu irmão já estará acomodado na cama de um hospital e você e eu estaremos sentados na varanda tomando nosso café. E aí, sim, vai existir um documento de verdade na mesa de um juiz federal de verdade. Porque eu mesmo pretendo escrever essa carta esta noite e mandar entregar na capital sem falta. Maya permaneceu em silêncio por quase meio quilômetro. Então disse com a voz muito mansa. Sr. Turner. Sim, senhora. Eu retiro cada ponta de dúvida que eu tive a seu respeito. Ora, você teve dúvidas? Tive sim. Algumas bem quietinhas aqui dentro. Mas agora eu retiro todas. Talon moveu-se mais uma vez contra o peito de Wyatt. O rapaz abriu os olhos pela metade, os lábios exibindo uma cor acinzentada. Wyatt chamou ele fraco. Sim, meu filho. A Maya. Ela está aqui? Está sim, bem ao nosso lado. Wyatt, Maya e Talon. Bom garoto. Wyatt, Maya, Talon, Sir Wyatt, Ivo. Shhh. Fique quieto, não jogue essas palavras no ar. Nós já conversamos sobre como as palavras têm força e realidade. Silêncio e aguente firme. Eu estou com frio, queixou-se o rapaz. Muito frio. Maya olhou para Wyatt, o pânico ameaçando romper a sua compostura novamente. Qual a distância agora? Sussurrou ela, aflita. 1,5 quilômetros. Ele não vai aguentar esse resto de caminho. Ele vai aguentar sim, você vai ver. Wyatt deu um toque firme no alazão. O animal reuniu as forças que lhe restavam e esticou as pernas, correndo daquele jeito que um cavalo faz quando percebe que o cavaleiro está pedindo a última gota de energia do seu coração. A sombra emparelhou logo em seguida e os 2 animais dispararam pelo terreno irregular num galope cerrado. Wyatt agora mantinha o rapaz firme contra o peito com o antebraço inteiro, contando os intervalos da respiração do menino, da mesma forma que um homem conta os tic-tacs de um relógio de bolso antigo que ele teme que vá parar a qualquer segundo. Passaram-se 500 metros. Depois, 1 quilômetro. Na metade do trecho final, o corpo do rapaz amoleceu por completo nos braços de Wyatt. Talon! Chamou o vaqueiro, mas não obteve resposta. Talon! Diga o meu nome, rapaz. Nada. Talon? Wyatt. Veio um sussurro quase imperceptível. Maya. Talon. Isso, bom menino. Não ouse parar agora. Não ouse apagar. Maya agora chorava abertamente, mas não emitia um único som. As lágrimas corriam livres pelo seu rosto poeirento e ela nem sequer se dava ao trabalho de enxugá-las. Conduzia a sombra em velocidade máxima curvada sobre o pescoço da égua, exatamente da maneira que o seu tio domador lhe ensinara quando ela tinha apenas 7 anos de idade. A uns 200 metros de entrarem em Red Bluff, o alazão acabou tropeçando num calombo de terra. Ele conseguiu se recuperar e não chegou a cair. Mas o solavanco jogou o corpo de Wyatt para frente e o rapaz acabou escorregando de lado na cela. Wyatt largou as rédeas de imediato e agarrou o menino com as 2 mãos pelo tecido da blusa para evitar a queda. O alazão continuou a carreira por conta própria, pois já havia compreendido a urgência daquela jornada. Aguente firme, meu filho. Aguente só mais um pouco. Já chegamos. Wyatt, Maya, Talon, bom menino, quase lá. O resgate e a justiça. As primeiras construções de Red Bluff surgiram diante deles. Uma mulher postada na porta de uma casa olhou para a cena com espanto. Um homem que estava descarregando sacos no armazém
virou a cabeça rapidamente. Um garoto sentado na varanda de um chalé deixou cair a fruta que estava comendo. "O médico!" gritou Maya, desesperada. "Onde fica a casa do médico?" O garoto da varanda apontou com o dedo indicador na direção de uma casa logo adiante, sem conseguir articular palavra. Wyatt seguiu a direção indicada, e o alazão foi logo atrás. Pararam diante de uma construção simples, que ostentava uma placa de madeira pintada à mão com o nome Dr. Ferris. Wyatt saltou da cela já com o rapaz nos braços antes mesmo que o cavalo parasse totalmente. Empurrou a porta com um chute firme do pé, pois estava com as mãos ocupadas. Lá dentro, um homem de estatura baixa, com cabelos completamente brancos e uma maleta preta de instrumentos ao lado da mesa, ergueu-se de sobressalto da sua cadeira. "Ferimento de bala", anunciou Wyatt, sem rodeios. Entrou e saiu por baixo das costelas. "Faz umas 5 ou 6 horas. Ele vinha conversando comigo o caminho todo, mas acabou apagando, agora há pouco, doutor." O Dr. Ferris olhou para o rapaz, depois para as feições de Wyatt e, finalmente, para Maya, que havia entrado logo em seguida. Reparou no sangue que manchava as mangas da blusa da moça, no sangue que cobria o peito de Wyatt e na palidez acinzentada que tomava os lábios do menino. "Coloque ele em cima da mesa", comandou o médico, o tom mudando para a urgência do ofício. "Agora, você, moça, vá até os fundos e ponha água para ferver. E você, vaqueiro, saia do quarto e espere no corredor. Vá para fora." Doutor tentou dizer Wyatt. "O nome dele é..." "Eu não preciso saber o nome dele agora", cortou o Dr. Ferris. "Eu preciso arrancar essa blusa, limpar esse abdômen e tirar vocês dois daqui de dentro. Vão para o corredor. Agora!" Wyatt acomodou o rapaz sobre a mesa cirúrgica. Olhou mais uma vez para as feições do menino. Os olhos dele estavam completamente fechados e ele já não sussurrava mais nada. "Talon", chamou Wyatt, baixo. "Talon", nenhuma resposta. "Talon, diga o meu nome, meu filho." "Nada." "Só mais uma vez, rapaz." Os lábios do menino se moveram minimamente, produzindo o menor dos sons. "Wyatt." "Isso mesmo. Continue agarrado a essa certeza. Você está me ouvindo? A cama macia, os netos correndo, a sua irmã na cadeira perto da janela e o cachorro gordo. Guarde isso, meu filho." "E o cachorro?" O cachorro", repetiu o menino, a voz sumindo. "Bom garoto." O Dr. Ferris pousou uma das mãos sobre o ombro de Wyatt. Não foi um gesto bruto, foi firme. "Para fora", ordenou o médico. Wyatt obedeceu e retirou-se para o corredor. Ficou ali de pé, segurando o chapéu com as 2 mãos, as roupas endurecidas pelo sangue de mais um rapaz inocente. Seus joelhos de 52 anos finalmente decidiram lhe cobrar o preço de todo o esforço daquele dia longo. Maya surgiu no corredor vinda da cozinha, carregando uma chaleira grande de metal, e parou ao avistar a figura do vaqueiro. "Seu Wyatt", chamou ela, apreensiva. Ele está... Ele está com o doutor, Maya. Ele conseguiu falar comigo antes de apagar. Disse o meu nome." Maya posou a chaleira no chão de terra batida, deu os 3 passos que a separavam de Wyatt e jogou os braços ao redor do pescoço do vaqueiro. Ela não chorou. Já havia esgotado todas as suas lágrimas ao longo da estrada. Apenas o abraçou com força, segurando-se nele com firmeza. E Wyatt Turner, 52 anos de idade, 26 anos atrasado, um homem que não recebia um abraço de outro ser humano desde o dia em que a sua mãe perdera as forças para erguer os braços no inverno de 26 anos atrás. Permaneceu completamente imóvel naquele corredor escuro, permitindo-se ser amparado. Depois de um tempo, ela se afastou, recolheu a chaleira do chão e passou por ele, entrando no quarto, onde a porta se fechou logo em seguida. Lá dentro, o rapaz estava sobre a mesa, e o Dr. Ferris começara a cantarolar baixinho, entre os dentes, aquele tipo de zumbido que os homens fazem quando estão concentrados em um trabalho difícil e não querem que o ofício perceba que eles estão com medo do resultado. Wyatt permaneceu no corredor de pé por um longo tempo. Escutava o silêncio do rapaz, o zumbido abafado do médico, o barulho da chaleira sendo acomodada no fogão a lenha no aposento vizinho e o pulsar do seu próprio coração. Aquele coração que não havia parado de bater e que o havia carregado por 3 léguas de estrada e 26 anos de arrependimento até aquele exato corredor. E que, dali a 1 minuto, assim que as suas pernas recuperassem a sensibilidade, o levaria a se sentar no banco de madeira perto da porta, para aguardar pelo próximo sinal do destino. Wyatt acomodou-se no banco, pois a estrutura estava ali disponível e as suas articulações haviam finalmente entregado os pontos.
Pousou o chapéu ao seu lado, descansou as palmas das mãos sobre as coxas e esperou. Passado um tempo, ouviu-se o som de passos firmes na calçada de madeira do lado de fora. Passos pesados, o bater de saltos de botas de quem estava acostumado a entrar em qualquer recinto, esperando ser obedecido sem contestação. A porta da frente do consultório se abriu e um homem entrou. Ostentava uma estrela de prata presa no peito do colete, um bigode espesso que descia, contornando a boca, e uma silhueta robusta de quem exercia o cargo de delegado daquela comarca há muitos anos, sem nunca ter sido contrariado por ninguém. Vaqueiro chamou a autoridade. Delegado, me disseram que você trouxe um rapaz baleado para minha vila. É verdade, sim, senhor. Um rapaz da comunidade indígena daqui de perto. Isso mesmo. Ferimento de bala? Sim, delegado. E quem foi que atirou nele? Wyatt não respondeu de imediato. Olhou bem para a figura do delegado, reparou no distintivo fixado no peito e encarou as suas pupilas. Não eram os olhos de um homem perverso, mas eram olhos profundamente cansados. E olhos cansados costumam ter uma facilidade enorme para enxergar apenas o caminho que dá menos trabalho para resolver as coisas. E Wyatt já havia estado do lado errado de autoridades com olhos cansados no passado. Delegado. Chamou Wyatt. Qual é o seu nome? Boyd. Delegado Boyd. O senhor costuma tomar café com o coronel Cyrus Hammond, delegado Boyd? Os olhos do delegado se estreitaram na mesma hora. Eu tomo café com quase todos os grandes criadores de gado desta comarca, vaqueiro. Isso não responde à minha pergunta, senhor. Eu tomo café com quem estiver disposto a pagar a conta, retrucou o delegado seco. Agora mude de assunto. Quem foi que atirou no rapaz? 2 capangas do coronel Hammond. Um deles é o próprio capataz da fazenda, o tal do Cole. O outro, eu não sei o nome. Eles atiraram no menino esta manhã, logo na saída do Riacho Seco, porque o rapaz testemunhou uma coisa que não deveria ter visto 2 semanas atrás. O delegado permaneceu imóvel por um longo instante, assimilando as palavras. Isso é uma acusação muito grave para ser feita dentro do meu gabinete, vaqueiro. Sim, senhor. Eu sei que é. E você, por acaso, tem alguma prova do que está dizendo? Eu tenho uma testemunha ocular. A irmã do rapaz estava lá com ele no momento dos fatos. Ela viu tudo acontecer. Uma moça da comunidade indígena questionou o delegado, o tom carregado de ceticismo. Sim, senhor, confirmou Wyatt, o maxilar se contraindo de leve. Wyatt manteve o olhar fixo nele. Delegado, eu conheço muito bem o mecanismo dessas coisas. Eu sei perfeitamente que a palavra de uma moça nativa não vale o preço de uma xícara de café neste país. Eu não estou vindo aqui pedir para o senhor montar no seu cavalo agora mesmo e ir prender o coronel Cyrus Hammond, baseado apenas no depoimento dela. Eu estou apenas lhe relatando um fato que vai acabar caindo sobre a cabeça dele mais cedo ou mais tarde, com ou sem a sua intervenção. Estou lhe contando isso agora para que o senhor possa avaliar, com calma, que tipo de homem quer ser quando o sol se puser amanhã à tarde. O delegado Boyd permaneceu em silêncio por um longo período. Então indagou. E que tipo de homem você espera que eu seja? Eu espero que o senhor seja o tipo de homem que não vai montar a cavalo esta noite, ir até a fazenda do coronel Hammond e avisar a ele que eu estou aqui na vila e que o rapaz sobreviveu ao atentado. E é isso que você pensa que eu vou fazer? Rebateu Boyd, ofendido. Eu não sei o que o senhor vai fazer, delegado. Eu estou apenas torcendo para que o senhor decida não fazer absolutamente nada por enquanto. O silêncio e a inércia são tudo o que eu lhe peço hoje. Boyd olhou para Wyatt, depois desviou os olhos para a porta fechada do consultório nos fundos. Encarou as próprias botas e finalmente voltou a fitar o vaqueiro. Vaqueiro, eu não vou fazer nada até o amanhecer do dia. Essa é a minha decisão. Isso já é o suficiente, delegado. Eu lhe agradeço por isso. Não me agradeça ainda. Eu não cumpri a promessa ainda. Boyd deu as costas e saiu do consultório. O pequeno sino fixado acima da porta emitiu um estalo metálico e silenciou. Wyatt soltou uma lufada de ar que vinha guardando no peito. Então, a porta do quarto dos fundos se abriu e o Dr. Ferris despontou no corredor, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos e as mãos manchadas de vermelho até os pulsos. Suas feições, contudo, ostentavam uma expressão que Wyatt não conseguiu decifrar de imediato. Vaqueiro chamou o médico. Doutor, o rapaz vai sobreviver? Wyatt não conseguiu articular nenhuma palavra por um instante. Aquela afirmação pareceu pairar no ar por um longo tempo antes que ele conseguisse absorver o significado real. Repita isso, doutor. Por favor. Ele vai viver, garantiu o Dr. Ferris.
A bala passou raspando os órgãos vitais, atravessou apenas a musculatura de lado. Ele perdeu uma quantidade assustadora de sangue. Com certeza vai passar o dia seguinte inteiro dormindo e vai ficar fraco por mais de um mês. Mas ele vai sobreviver. Wyatt fechou os olhos por um breve instante, respirando aliviado. E a irmã dele? Ela está lá dentro com ele. Está segurando a mão do menino e não solta por nada. Doutor, muito obrigado. Não me agradeça, vaqueiro. Eu fiz apenas a minha obrigação médica. Foi a sua cavalgada. Aquela corrida contra o tempo foi o que realmente salvou a vida desse rapaz. O Dr. Ferris retornou para o quarto. Wyatt permaneceu sentado no banco por mais um minuto, depois aprontou-se de pé. Seus joelhos protestaram intensamente contra o movimento, mas ele ignorou o incômodo. Ajeitou o chapéu na cabeça e empurrou a porta do quarto. O rapaz estava acomodado em uma maca limpa, com o tórax completamente envolvido por bandagens de linho branco. Já exibia uma leve coloração nas faces. Ainda fraca, mas perceptível aquele tom suave que lembra a casca de um fruto que começa a amadurecer. Maya continuava sentada em um banco baixo ao lado da maca, mantendo a mão esquerda do irmão presa entre as suas duas mãos. Ela não chorava, não falava e parecia completamente alheia a qualquer outra coisa no mundo que não fosse a presença daquele menino ali. Wyatt aproximou-se por trás dela e pousou a mão com leveza sobre o seu ombro. Maya, Sam, o doutor me confirmou que ele vai se recuperar? Ele já tinha me dito também. Sim, eu vou até a sala da frente para redigir aquela carta de que conversamos. Ela virou um pouco a cabeça para encará-lo. A carta oficial? Sim, eu vou com você. Não, minha filha. Fique aqui com ele. O seu irmão vai precisar ver o seu rosto assim que despertar, não o meu. O seu rosto é o que importa para ele. Eu vou redigir o documento. Vou procurar por algum morador nesta vila que possua um animal rápido o suficiente para levar essa mensagem até a capital da província antes do final da semana. E depois eu retorno. Se for preciso, eu passo a noite inteira sentado naquele banco ali fora esperando por você. Ela o fitou por um longo instante. Depois assentiu com a cabeça. Sei Wyatt? Sim, senhora. O nome dele. O nome do Talon. Coloque no documento. Eu vou colocar. E o meu nome? Também? Com certeza. E o nome do meu tio? Joseph Dois Corvos. Coloque o nome dele também. Maya. Ele faleceu dentro das terras do Coronel Hammond. E ninguém se deu ao trabalho de registrar o fato em lugar nenhum, seu Wyatt. Escreva o nome dele lá. Obrigue eles a registrarem que ele existiu. Wyatt contemplou as feições dela por um momento solene. Depois, respondeu. Sim, senhora. Eu vou fazer isso. A redação do documento oficial. Ele retirou-se do quarto e dirigiu-se até a mesa da recepção. O Dr. Ferris já se encontrava ali sentado, ainda com as mangas da camisa arregaçadas, lavando as mãos em uma bacia de louça. Ergueu os olhos ao notar a aproximação do vaqueiro. Vaqueiro, você precisa de alguma coisa? Eu preciso de papel, tinta, uma caneta e de um homem que esteja disposto a cavalgar até a capital antes do próximo domingo. Ferris enxugou as mãos em uma toalha de pano, encarando Wyatt por cima das lentes dos seus óculos de leitura. Você tem mesmo a intenção de redigir um documento oficial contra o Coronel Cyrus Hammond? Eu tenho essa exata intenção, doutor. E você sabe perfeitamente o teor do que vai escrever? Sei, sim. E tem consciência do que costuma acontecer com um homem que assina um documento desse calibre nesta comarca e não consegue mandar a mensagem para fora a tempo? Eu também tenho consciência disso, doutor. Ferris permaneceu em silêncio por um instante. Então, abriu uma das gavetas da sua mesa de madeira, puxou algumas folhas de papel em branco, um tinteiro de vidro e uma caneta de pena, acomodando tudo sobre a mesa. Vaqueiro. Sim, senhor. O nome do inspetor federal era John Harlon. Não, Harlan. Harlon. Ele tinha 41 anos de idade. Tinha, sim, uma esposa na fronteira sul chamada Mary, mas eram 2 rapazes, não 3 filhas pequenas. O mais velho deles tem 12 anos atualmente. Wyatt encarou o médico, surpreso. Doutor, como o senhor sabe disso? Eu conhecia o homem, revelou Ferris, com a voz embargada. Ele esteve aqui neste consultório 3 semanas atrás para tratar de uma dor de dente terrível. Sentou-se exatamente nessa cadeira onde você está agora. Ele me contou qual era a missão dele por estas bandas, me mostrou as ordens oficiais e me perguntou se eu sabia onde ficavam os limites norte das terras do Coronel Hammond. Eu indiquei o caminho para ele. Ele me agradeceu, montou no cavalo e partiu. E nunca mais retornou. Wyatt acomodou-se na cadeira que o médico havia indicado, pousando o chapéu sobre o joelho. Doutor,
Então o senhor passou as últimas 3 semanas esperando que alguém entrasse por aquela porta e pronunciasse o nome dele. Sim, vaqueiro. Eu passei as últimas 3 semanas esperando que alguma alma corajosa entrasse por ali e falasse sobre ele. E por que o senhor mesmo não tomou a iniciativa de denunciar o fato? Porque eu tenho 68 anos de idade, vaqueiro. Tenho meu consultório estabelecido nesta vila e tenho a minha falecida esposa enterrada naquele cemitério que fica a 500 metros daqui para o leste. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, vou precisar me deitar ao lado dela naquele chão. Eu não possuía a coragem daquele inspetor de 41 anos. E tenho carregado essa vergonha no peito todos os dias desde que ele sumiu. Mas hoje, quando você entrou por aquela porta carregando aquele rapaz nos braços, eu pensei comigo mesmo. Quem sabe? Quem sabe hoje não seja o dia? Então eu fiquei observando para ver se você citaria o nome dele. Você citou o nome errado, é verdade, mas falou sobre ele. E isso já é o suficiente para mim. Wyatt olhou para as folhas de papel, estendeu a mão e recolheu a caneta de pena, molhando a ponta na tinta preta. Doutor, eu preciso que o senhor redija essa mensagem. Não, vaqueiro. Você vai escrever. Você escreve o texto e assina o seu nome primeiro. Eu vou assinar logo abaixo de você. A moça vai assinar logo abaixo de mim, e o rapaz deixará a assinatura dele assim que recuperar as forças e conseguir se sentar na maca. Nós 4 estaremos registrados nesse documento, e o seu nome figurará no topo de tudo, porque foi você quem teve a audácia de peitar o coronel na estrada e trazer a memória daquele inspetor de volta. E o restante de nós seremos as testemunhas do que decorreu disso tudo. Você não vai precisar cavalgar até a capital. Eu cuidarei para que a mensagem seja entregue. Mas o documento partirá assinado por sua própria mão. Você me ouviu bem? Ferris encarou o vaqueiro. E os olhos do velho médico se encheram de lágrimas, embora nenhuma tenha chegado a cair pelas faces. Vaqueiro. Qual é mesmo o seu nome completo? Wyatt Turner. Muito bem, Wyatt Turner. Eu vou ditar os fatos para você. O médico recolheu a caneta e começou a ditar as palavras. Wyatt acomodou o papel e começou a escrever, observando o movimento da pena sobre o papel rústico. O processo se estendeu por um longo tempo. O Dr. Ferris ditava as frases com a precisão de quem vinha organizando aqueles pensamentos dentro da própria cabeça pelas últimas 3 semanas, precisando desesperadamente de um lugar seguro para registrar luz de vez. Acenderam uma lamparina de querosene quando a luz do entardecer começou a falhar, mas o trabalho não foi interrompido. Wyatt escrevia em silêncio, pois compreendia que aquele momento era uma forma de um médico acertar as contas com a própria consciência, e esse é o tipo de jornada que um homem precisa fazer por conta própria. Quando a redação foi concluída, Ferris virou a folha em sua direção e leu o texto completo em voz alta para Wyatt. O documento citava textualmente o nome de John Harlon, indicava a bifurcação do rio e a lapa de pedra arenosa. Trazia o nome do coronel Cyrus Hammond e do capataz Cole. Registrava a data precisa do ocorrido e fazia menção à corrente de relógio no colete de onde o distintivo oficial havia sido arrancado. E no final do texto, atendendo a um pedido feito em tom baixo por Wyatt, mencionava também o nome de Joseph Dois Corvos, que havia falecido debaixo de chuva nas terras da fazenda. Citava Maia, citava Talon e trazia a assinatura de Wyatt Turner, qualificado como vaqueiro sem residência fixa. E na última linha, com uma caligrafia firme, que não demonstrava nenhum tremor, vinha o nome de Edwin Ferris, médico residente da vila de Red Bluff, território da província, atestando ter prestado socorro à testemunha ocular e comprometendo-se a ratificar cada palavra ali escrita perante qualquer tribunal de justiça do país. Wyatt assinou seu nome logo abaixo do dele. Doutor, existe algum mensageiro de confiança nesta vila? Perguntou Wyatt. Existe sim. O nome dele é Henry Doyle. É um rapaz de 24 anos que faz o transporte das malas postais da região. É um jovem honesto, principalmente porque nunca ganhou dinheiro suficiente da profissão para ter motivos para ser corrupto. Ele fará essa viagem se eu pedir. Então peça a ele, doutor. Esta noite mesmo. Eu irei procurá-lo agora mesmo, garantiu Ferris, levantando-se da cadeira. Caminhou até a porta do consultório, mas parou com a mão na maçaneta, virando-se para trás. Vaqueiro. Sim, senhor. Você cruzou as terras do coronel Hammond, carregando um rapaz baleado na sela do seu cavalo e conseguiu sair de lá inteiro. Sim, senhor. Como foi que você conseguiu essa proeza?
Wyatt baixou os olhos em direção à mesa de madeira, fixando o olhar nas assinaturas que secavam sob a luz da lamparina. Doutor, eu contei para ele uma mentira que era muito maior do que o tamanho do poder dele. E ele acreditou na farsa. Porque ele é o tipo de homem que passou a vida inteira contando mentiras para os outros. Então ele deduziu que a minha história com certeza deveria ser uma verdade perigosa. Foi assim que aconteceu. Ferris esboçou um leve sorriso no canto dos lábios. Wyatt Turner, você é um tipo de homem muito útil para se ter por perto. E o médico saiu, batendo a porta. O acerto de contas com a consciência. Wyatt permaneceu sentado diante da mesa por mais um instante. Depois, levantou-se carregando as folhas de papel cuja tinta já se encontrava completamente seca e retornou para o quarto onde Talon repousava. Maya continuava exatamente no mesmo lugar onde ele a deixara. Sua mão permanecia firme junto à do irmão. Ela ergueu os olhos ao notar a entrada do vaqueiro. E está pronto, anunciou Wyatt, mostrando os papéis. O doutor ditou o texto e eu assinei logo abaixo dele. O mensageiro Doyle vai levar esse documento para a capital ainda esta noite. O doutor saiu para ir buscá-lo. E você assinou seu nome verdadeiro? Perguntou ela. Assinei sim, o meu nome de batismo. Seu Wyatt, o coronel Hammond vai vir atrás de você assim que souber disso. Pode ser que venha mesmo. Ele vai vir, insistiu ela, convicta. Então, que venha. Eu tenho passado os últimos 26 anos da minha vida esperando que alguém venha me cobrar o passado, Maya. Se tiver que ser ele, que seja. Ela silenciou por um momento, assimilando a firmeza daquelas palavras. Seu Wyatt, me dê a caneta. Eu quero assinar também. Ele acomodou as folhas sobre a pequena mesa de cabeceira ao lado da maca, virando a parte inferior do papel na direção dela. Entregou-lhe a caneta de pena que Ferris havia disponibilizado. Maya olhou para os nomes registrados na página. Fixou os olhos no nome do seu próprio irmão, escrito com a caligrafia cuidadosa do médico, e deteve o olhar sobre o nome do seu falecido tio, registrado em tinta preta pela primeiríssima vez em toda a história, após 63 anos de uma existência que nenhuma autoridade jamais se dera ao trabalho de documentar. E ela assinou, Maya 2 Corvos. Suas letras eram pequenas, limpas e bem traçadas. Ela havia aprendido as primeiras letras com uma professora leiga que passara uma temporada na sua comunidade quando ela tinha 9 anos de idade. Ela devolveu a caneta para Wyatt e voltou a segurar a mão do irmão. Seu Wyatt, você mencionou agora há pouco que tem passado os últimos 26 anos esperando que alguém venha cobrar o seu passado. Mencionei sim. Cobrar o quê, afinal? Wyatt acomodou-se no chão de terra batida ao lado da maca, encostando as costas contra a parede de adobe. Retirou o chapéu da cabeça, virando-o entre as mãos com um gesto pensativo. Eu lhe contei a história do meu irmãozinho enquanto estávamos na estrada, Maya. Contou sim. Disse que ele faleceu de tifo e que você foi lento demais para trazer o médico. Eu lhe contei a parte que a minha boca conseguia pronunciar, minha filha. Não lhe contei o restante do fardo. Então me conte agora. O médico que eu fui buscar, naquele dia, ele era um homem dado aos excessos da bebida. Todo mundo na região sabia disso. Meu pai sabia também. Mas ele me ordenou, vá atrás dele de qualquer jeito. Traga o homem para cá e nós daremos um jeito na situação dele assim que ele chegar. Eu montei a cavalo e fui. Quando o encontrei, o sujeito estava completamente embriagado. Eu precisei arrastar o homem até o riacho. Joguei água fria na cabeça dele para cortar o porre, forcei ele a tomar canecas de café amargo e amarrei o corpo dele na sela para garantir que ele não caísse no caminho de volta. Quando finalmente consegui trazer o homem para dentro de casa, ele já estava sóbrio o suficiente para examinar o meu irmão e constatar que não haveria nada que pudesse ter sido feito, mesmo se ele estivesse lá desde o primeiro dia da febre. Seu Wyatt. Eu passei cada dia dos últimos 26 anos da minha vida me perguntando se eu tivesse cavalgado na direção da outra comarca, atrás de um médico que fosse um homem direito e sóbrio, se as coisas tivessem sido diferentes. Se... Ele não conseguiu concluir a frase. Maya não o forçou a terminar. Depois de um minuto de silêncio, ele continuou. Eu tenho cavalgado sem parar desde aquele inverno. Tenho aceitado qualquer chamado de ajuda que cruza o meu caminho. Cada vez que alguém me pedia socorro, eu aceitava a tarefa, cumpria a missão, montava no cavalo e ia embora pensando comigo mesmo. Essa corrida aqui foi por ele. Essa foi pelo meu irmãozinho. E aquela sensação boa me confortava por uma semana inteira. Mas a semana passava, o conforto sumia, e eu me via obrigado a cavalgar atrás do próximo chamado. Venho fazendo exatamente isso há 26 anos seguidos.
Mas hoje, enquanto eu cavalgava com você pela estrada, eu não pensei no meu irmão nem por um único segundo, nem uma única vez. Eu passei o tempo todo pensando no seu irmão. Pensei na expressão do seu rosto quando você estava agarrado ao louro do meu estribo. Pensei em um garoto chamado Talon que eu ainda nem conhecia pessoalmente, e na urgência de trazer ele vivo para os cuidados de um médico. Eu só me lembrei do meu próprio irmão agora, enquanto estou aqui sentado neste chão conversando com você. Seu Wyatt chamou Maya, o tom de voz calmo e profundo. Sabe o que é isso? O que seria, minha filha? É exatamente aquilo que o meu falecido tio Joseph costumava dizer pra gente na aldeia. Ele dizia que a gente carrega os nossos mortos nas costas até o dia em que não precisa mais carregar. Dizia que a gente não escolhe o momento de colocar o fardo no chão. São eles mesmos que decidem descer por conta própria. Ele explicava assim: vai chegar um dia em que você estará cumprindo uma tarefa qualquer da rotina, vai olhar por cima do ombro e vai perceber que eles já não estão mais lá atrás. E ele garantia: isso não significa que você esqueceu deles. Significa apenas que eles finalmente decidiram deixar você seguir em paz. Wyatt não proferiu nenhuma palavra. Continuou apenas virando o chapéu entre as mãos, pensativo. Lá na recepção do consultório, o pequeno sino da porta da frente voltou a soar. Ouviram-se passos leves entrando no recinto, passos de botas macias, típicas de um homem jovem. Uma voz masculina trocou algumas palavras rápidas com o Dr. Ferris, e Ferris respondeu no mesmo tom. Os passos avançaram pelo corredor na direção do quarto. O Dr. Ferris empurrou a porta. Logo atrás dele, postava-se um rapaz jovem que ostentava um bigode claro e cujas feições ainda guardavam traços de quem não havia aprendido totalmente a ser cruel. Aquele rosto havia cavalgado uma longa distância em velocidade máxima. Não havia pregado o olho e trazia o chapéu seguro entre as duas mãos, com um gesto nervoso. Era o Chapanga, Jofem da Estrada. Vaqueiro chamou o rapaz, a voz trêmula. Eu pedi as contas e deixei o bando há 2 horas. Vim cavalgando direto para cá, sem parar. Eu quero registrar o meu nome e qualquer folha de papel que vocês tiverem aí. Eu quero relatar em detalhes tudo o que eu vi o coronel Cyrus Hammond fazer naquela bifurcação do rio 3 semanas atrás. E quero fazer isso hoje à noite mesmo, antes que me falte a coragem de vez. Wyatt encarou o rapaz. Depois, olhou para Maya e deteve o olhar sobre as folhas do documento pousadas na pequena mesa. Entre, meu filho convidou Wyatt mansamente. Sente-se aqui. Tem uma caneta de pena bem ali à sua disposição. O jovem, Sam, adentrou o recinto e acomodou-se na cadeira. Não ousou fitar Wyatt e evitou cruzar o olhar com Maya. Manteve os olhos fixos nas próprias mãos, que tremiam visivelmente. Espalmou as palmas sobre a superfície da mesa para tentar conter o tremor. Vaqueiro, começou ele. Meu nome é Wyatt, rapaz. Seu Wyatt. Eu trabalhei para aquele homem por 3 anos seguidos. O capataz, o Cole, eu andava com ele para cima e para baixo. E nunca imaginei que ele fosse o tipo de criatura capaz de cometer uma barbaridade daquelas que fez na beira do rio. Eu passei as últimas 3 semanas tentando convencer a mim mesmo de que os meus olhos tinham se enganado, de que eu não tinha visto o que vi. Mas hoje, quando o senhor pronunciou o nome daquele inspetor bem no meio da estrada de rodagem, eu senti um nó se formar no meu peito. Um nó que eu vinha tentando esmagar com as 2 mãos há dias. A verdade veio à tona com tanta força que eu não consegui mais conter. Por isso eu estou aqui. E o que foi que você testemunhou lá? Afinal, eu vi a cena completa, seu Wyatt. Eu era o 3º homem que estava com eles naquele dia. A mão de Maya, que continuava pousada sobre a do irmão, não se moveu 1 milímetro, mas os seus olhos se ergueram na direção do rapaz na mesma hora. Você era o 3º homem? Perguntou Wyatt, mantendo o tom firme. Era sim, senhor. Eu estava encarregado de segurar as rédeas do cavalo do inspetor. Eu não puxei o gatilho, seu Wyatt. Eu faço questão de registrar isso, e quero que o senhor escreva isso no papel de forma bem clara, mas a verdade é que eu segurei o animal, eu assisti a toda a barbaridade acontecer e não fiz nada para impedir, e depois ainda ajudei o Cole a enterrar o corpo debaixo da lapa. E eu tenho consciência de que perante a lei dos homens e perante os olhos de Deus, isso tem exatamente o mesmo peso de ter puxado o gatilho com os meus próprios dedos. Eu sei disso. Então, por favor, escreva tudo aí no documento. Wyatt deslizou as folhas do papel na direção do rapaz e lhe entregou a caneta de pena.
Sam começou a ler o texto com lentidão, movendo os lábios no ritmo das frases escritas. Quando seus olhos alcançaram o nome de John Harlon, registrado na página, ele ergueu uma das mãos e cobriu a boca por um segundo, contendo a emoção, antes de voltar a se concentrar no papel. Esse era o nome dele, constatou Sam, num sussurro. John Harlon. Eu passei esse tempo todo sem saber como o homem se chamava. Só vim a descobrir agora. É esse o nome dele, sim, rapaz. Seu Wyatt. Tem mais um detalhe que precisa constar aí. O que seria o Collie? Ele ficou com o distintivo oficial do inspetor, a estrela de prata. O Collie guardou a peça e carrega ela no bolso de dentro do colete o tempo todo. Ele chegou a me mostrar o distintivo na beira de uma fogueira 2 semanas atrás e deu uma risada feia dizendo: "Isso aqui é o que acontece com qualquer autoridade que inventar de entrar nas terras do Coronel Hammond carregando os documentos errados." Ele falou isso rindo, com a estrela na mão. Então, quando as autoridades federais vierem atrás dele, mande eles revistarem o bolso do colete do Cole. A prova vai estar bem ali. Wyatt recolheu a caneta de pena de volta e logo abaixo da assinatura cuidadosa do Dr. Ferris, ele acrescentou de próprio punho, com a sua caligrafia mais pausada: "Testemunha Samuel." "Qual é o seu sobrenome, meu filho?" "Tate." "Samuel Tate." Samuel Tate, ex-peão da fazenda Hammond, que se encontrava presente na companhia do capataz Cole e do coronel Cyrus Hammond no dia do falecimento de John Harlon, e que se compromete a indicar a localização exata do distintivo oficial neste momento, bem como o paradeiro do corpo do inspetor. Sam assinou o nome dele logo em seguida. Pousou a caneta sobre a mesa e cobriu o rosto com as 2 mãos, permanecendo em silêncio absoluto. Depois de 1 minuto, afastou as mãos da fisionomia. Seu rosto já não ostentava a expressão desgastada de quando ele havia empurrado a porta da frente. E Wyatt não lhe fez nenhuma pergunta a respeito daquilo, pois sabia que existem certas transformações na alma de um homem que não necessitam de questionamentos. Sam chamou Wyatt. "Sim, senhor. Você tem algum lugar seguro para passar a noite hoje?" "Não, senhor." "Lugar nenhum. O doutor vai providenciar uma esteira para você nos fundos deste consultório. Fique por aqui até o amanhecer do dia. Amanhã cedo, nós daremos um jeito no restante das coisas." "Seu Wyatt," chamou o rapaz, hesitante. "O Collie vai me matar assim que descobrir que eu abri a boca." "Não vai não, rapaz." "Vai sim, senhor. Eu estou lhe garantindo que não vai. Porque antes que ele consiga descobrir qualquer pista sobre o seu paradeiro, um inspetor federal já terá agarrado o pescoço dele com firmeza. Você está me ouvindo? Você estará muito mais seguro dentro deste consultório esta noite do que esteve em qualquer outra noite dos últimos 3 anos que passou trabalhando naquela fazenda. Agora, vá descansar." A partida do mensageiro e o amanhecer. Nesse momento, o pequeno sino da entrada voltou a soar. Um jovem entrou no recinto, carregando o chapéu debaixo do braço. Devia ter uns 24 anos. Ostentava aquela silhueta esguia, típica de quem passa os dias montado a cavalo, cumprindo tarefas árduas apenas pelo senso de dever, pois a execução do ofício era o que realmente importava para ele. "O doutor me informou que havia uma mensagem urgente aqui e anunciou o mensageiro Henry Doyle." "Existe sim, meu jovem", confirmou Wyatt, entregando as folhas. "Qual o destino?" "A capital da província." "E o prazo?" "Até amanhã da próxima sexta-feira. Deve ser entregue direto no gabinete do magistrado federal. Procure pelo juiz Holloway, ou por quem estiver ocupando a cadeira dele atualmente." "O juiz Holloway faleceu no mês de março", informou o mensageiro. "Quem está respondendo pelo cargo agora é o juiz Pierce." "Então entregue direto nas mãos do juiz Pierce." "Você gostaria de ler o teor da mensagem antes de partir?" "Se ler o que está escrito aí, e ainda assim decidir seguir viagem, a escolha é sua." Doyle manteve-se de pé ao lado da mesa e leu o documento por inteiro, com calma. Ao terminar a leitura, dobrou as folhas cuidadosamente. Acomodou-as dentro de um invólucro de couro impermeável e guardou o pacote no bolso de dentro do seu colete de couro. "Vaqueiro", começou o mensageiro. "Eu sou encarregado das malas postais desta região. Eu recebo 60 centavos por cada carta oficial que entrego, e a diária desta viagem já está devidamente paga. Mas o restante desse serviço, o restante eu farei por minha própria conta, sem cobrar um único tostão. Porque se o coronel Cyrus Hammond realmente cometeu a barbaridade que está registrada nessas folhas, existe uma dívida de justiça muito grande para ser cobrada aqui,
E a vítima não tem mais como cobrar por conta própria. Alguém precisa fazer esse acerto por ele. Então eu farei essa cavalgada de graça, pelo compromisso com o que é certo. Você me entendeu bem? Eu entendi perfeitamente, meu filho. Avise ao doutor que eu estarei na capital até a tarde da próxima quinta-feira. Eu vou seguir viagem direto sem paradas para descanso. Vou pegar um cavalo reserva no piquete dos fundos dele e deixarei o meu aqui para descansar. Ele vai entender o motivo. E ele vai entender, sim. Doyle deu as costas e saiu apressado pela porta da frente. O pequeno sino emitiu um último estalo metálico e o silêncio retornou à vila. O som dos cascos do cavalo foi sumindo ao longe na escuridão da noite. Maya olhava para Wyatt do outro lado do pequeno cômodo. Ele é um bom rapaz, comentou ela, suavemente. É sim. Existe muita gente de bem espalhada por este país. Seu Wyatt. Existe sim, minha filha. Uma quantidade enorme. Então por que a gente fica sempre com a impressão de que só existem os homens perversos agindo por aí? Porque os homens perversos fazem um barulho enorme para chamar atenção, Maya. As pessoas de bem apenas seguem os seus caminhos, cumprindo o dever em silêncio. Você não escuta o barulho delas enquanto elas estão agindo. Só percebe a presença mais tarde, quando elas já cumpriram a missão e partiram. Ela voltou a fitar as feições do irmão. O rapaz continuava imerso em um sono profundo, mas o seu tórax subia e descia em um ritmo lento, compassado e firme. Aquela palidez acinzentada havia sumido por completo dos seus lábios, substituída por uma leve camada de suor na testa, aquele tipo de suor saudável que indica que o organismo está gastando as energias para se recuperar e não para se entregar à morte. Seu Wyatt, chamou ela, num sussurro. Você deveria tentar descansar um pouco. Eu só vou dormir quando você decidir descansar também, Maya. Eu não vou dormir agora. Então, eu também continuarei acordado. E nenhum dos dois recolheu o sono. Permaneceram ali sentados, Maya no banco ao lado da maca e Wyatt encostado contra a parede de adobe com o chapéu pousada sobre o joelho. A madrugada avançou por eles com extrema lentidão. Em um determinado momento, por volta das 2 horas da manhã, segundo os cálculos que Wyatt fazia baseado no cansaço do corpo, Talon moveu-se de leve na maca e balbuciou. Maya, sem chegar a abrir os olhos. A moça inclinou o corpo para a frente, aproximou a face da boca do irmão e respondeu baixinho. Eu estou bem aqui, meu irmão. E o rapaz retornou para um sono ainda mais profundo, sem ter despertado totalmente. Por volta das 4 horas da madrugada, o pequeno sino da recepção voltou a soar. Wyatt aprontou-se de pé num único movimento instintivo. A mão direita já colada ao cabo da garrucha, antes mesmo que o eco do sino terminasse de vibrar no ar. Maya não se moveu do banco ao lado da maca, mas a sua mão livre escorregou sorrateiramente para baixo do cobertor onde ela havia ocultado a sua faca de bainha 3 horas antes. A voz do delegado Boyd ecoou na sala da frente, trocando palavras rápidas com o Dr. Ferris. Ouviram-se os passos firmes vindo pelo corredor. A porta do quarto se abriu. O delegado Boyd entrou carregando o chapéu na mão. Sua silhueta robusta parecia mais relaxada, e a expressão nos seus olhos estava completamente diferente daquela que ele ostentava ao entardecer. Vaqueiro chamou a autoridade. Delegado, eu não montei a cavalo para ir até a fazenda do Coronel Hammond esta noite como você temia. Eu decidi tomar outra atitude. E o que o senhor fez? Eu peguei o rumo contrário e cavei os calcanhares no cavalo na direção da cidade vizinha. Existe um inspetor-chefe do governo federal estabelecido naquela comarca chamado Bates. Ele era o parceiro oficial de John Harlon e vinha procurando pelo paradeiro dele há 3 semanas seguidas, sem obter nenhuma pista. Eu fui até o gabinete dele e relatei toda a história. Contei que um vaqueiro de fora e uma moça nativa haviam entrado na minha vila trazendo um rapaz baleado que tinha testemunhado um crime grave. Relatei em detalhes o depoimento que ouvi de vocês e avisei que um documento assinado estava partindo esta noite para o gabinete do juiz federal na capital. O inspetor Bates já montou a cavalo e vem vindo para cá neste exato momento. Ele deve aportar em Red Bluff logo ao amanhecer, trazendo 6 delegados federais armados logo atrás. Wyatt permitiu que a garrucha escorregasse lentamente de volta para o coldre de couro cru. Delegado Boyd, acho que eu lhe devo uma boa xícara de café por essa atitude. Você não me deve absolutamente nada, vaqueiro. Eu é que estava devendo uma xícara de café para o John Harlon há 3 semanas. Eu vinha guardando essa dívida no peito sem saber como pagar, até que você entrou pelo meu gabinete esta tarde e pronunciou o nome dele em voz alta. Delegado, o Coronel Hammond não vai se entregar sem lutar. Ele vai resistir. Pois que resista
retrucou Boyd, firme. Um fazendeiro arrogante não tem a menor chance contra um inspetor-chefe acompanhado por 6 delegados federais bem armados. O coronel Hammond vai acabar balançando na ponta de uma corda de enforcamento ou vai tentar fugir feito um bicho acuado pelas brenhas. E se resolver fugir, será caçado por homens que recebem diárias calculadas por légua percorrida para capturar criminosos. De um jeito ou de outro, o rapaz que está deitado nessa maca vai ter o privilégio de crescer em uma comarca com um Cyrus Hammond a menos para perturbar o sossego do povo. Sim, senhor. Boyd ajeitou o chapéu na cabeça e fez um breve aceno com a cabeça na direção de Maya. Foi um gesto sutil, contido, mas carregado de um respeito sincero que ele não estaria disposto a demonstrar algumas horas antes. Maya leu a importância daquele gesto, compreendeu o significado e devolveu o cumprimento com um aceno de idêntica proporção. Wyatt testemunhou a troca de olhares entre os dois e somou aquele detalhe à pequena pilha de coisas boas que vinha construindo dentro da própria mente. Boyd retirou-se do quarto. As horas que se seguiram após a partida do delegado transcorreram com muito mais leveza do que o período anterior. Wyatt permaneceu acomodado contra a parede de adobe e Maya continuou firme no seu banco ao lado da maca. O rapaz deitado ali cumpria o seu ofício lento, silencioso e constante de reconstituir as próprias forças. E quando ele, finalmente, abriu os olhos de verdade, com o juízo totalmente claro, a primeira imagem que as suas pupilas registraram foi o rosto da sua irmã. E a primeira palavra que brotou dos seus lábios foi o nome dela. Maya, eu estou bem aqui, meu irmão, respondeu ela, a voz embargada de emoção. Eu estou bem aqui, Talon. Estou com você, o homem. Aquele homem bom veio com a gente? Que homem, Talon? O vaqueiro. Ele conseguiu chegar? Veio sim, meu irmão. Ele está bem ali atrás, olhando por nós. Talon moveu um pouco a cabeça de lado e os seus olhos encontraram a figura de Wyatt. O velho vaqueiro aprontou-se de pé, apoiando as 2 mãos contra a parede de adobe porque as suas pernas haviam esquecido temporariamente como cumprir aquela tarefa por conta própria. Meu rapaz. Meu nome é White. Seu Wyatt. Sussurrou o menino, esboçando um leve brilho nos olhos. O senhor disse. A cama macia, os netos correndo, a minha irmã na cadeira, e o cachorro? Eu disse isso mesmo, meu filho. E continuo sustentando cada palavra. Eu ainda estou aqui. Eu estou vendo. O senhor não foi lento demais hoje, seu Wyatt. Wyatt não respondeu de imediato. Contemplou as feições do rapaz, desviou o olhar para Maya e depois voltou a fixar o menino. Não, meu filho. Hoje eu não fui lento, não. Talon fechou os olhos por um instante e voltou a abri-los. Seu Wyatt. O que foi? A minha irmã. Ela insistiu para o senhor ficar com o cavalo dela. Ela tentou sim, mas eu não aceitei o pagamento. Não aceitou? Não. E por que não? Porque a sua irmã tem um apreço enorme por aquela égua, rapaz. E eu sabia perfeitamente que você ia querer ver ela chegando montada no próprio animal quando a gente alcançasse este consultório. Foi o único motivo. A boca do rapaz desenhou um esboço de sorriso sincero. Ele fechou os olhos novamente e adentrou em um sono calmo, aquele tipo de sono tranquilo que o organismo recruta quando já concluiu o trabalho extenuante de lutar pela vida. E pode finalmente se concentrar no ofício de se recuperar. Maya inclinou o rosto sobre o cobertor de linho, bem próximo à mão do irmão, e permaneceu naquela posição por um longo período solene. Wyatt não proferiu nenhuma palavra. Ele já havia gastado todas as expressões necessárias para aquela noite longa. Passado um tempo, ela aprontou-se de pé, enxugou o rosto com as costas da mão e disse: Seu Wyatt, eu vou até os fundos dar uma olhada na sombra. Vá lá, minha filha. O senhor aceita continuar aqui vigiando ele por mim? Eu permanecerei sentado bem aqui ao lado dele até você retornar, Maya. Mesmo que essa sua visita demore uma semana inteira. Ela retirou-se do quarto. White acomodou-se no banco que ela havia desocupado ao lado da maca e recolheu a mão do rapaz entre as suas, imitando o exato gesto que a moça vinha fazendo. A pele do menino estava quente. O aperto dos seus dedos era fraco, mas a presença física estava lá, incontestável. Wyatt permaneceu ali sentado, respirando com calma. Não permitiu que os seus pensamentos viajassem de volta para o inverno do passado. Não evocou a lembrança daquele médico embriagado, amarrado à sela do cavalo.
Ele concentrou toda a sua atenção na pulsação ritmada do rapaz que batia sob o seu polegar. E aquilo ali era tudo o que importava para ele naquele instante. Maya retornou ao quarto meia hora mais tarde. Trazia alguns fiapos de capim agarrados às mangas da blusa e ostentava uma leve mancha de suor de cavalo na face, o vestígio nítido de quem havia encostado o rosto contra o pescoço da égua para desabafar. Ela havia chorado novamente, mas tivera o cuidado de lavar o rosto na bacia dos fundos antes de entrar. No entanto, Wyatt conhecia muito bem aqueles sinais. "E a sombra?" perguntou ele. "Como ela está?" "Ela está bem", respondeu Maya, com a voz mais calma. "Já comeu uma boa porção de alfafa, mas está profundamente zangada comigo. Não gostou nem um pouco de ser deixada em uma baia estranha. Mas ela vai me perdoar até a hora do almoço, com certeza. É um animal de primeira linha", elogiou o vaqueiro. "É a melhor montaria de toda a região, seu Wyatt. Pode acreditar." "Eu acredito em você, sim, minha filha." Maya retomou o seu assento no banco baixo. Wyatt aprontou-se de pé, girando o chapéu entre as mãos por um instante, antes de acomodá-lo firmemente na cabeça. "Maya, sim, eu vou pegar o rumo do norte ainda hoje." Ela não demonstrou nenhuma surpresa com o anúncio. Ela já havia decifrado o caráter daquele vaqueiro desde o primeiríssimo instante em que o encontrara na vereda. Um homem que passa a vida cavalgando, atrás do próximo chamado de ajuda, é o tipo de homem que, assim que a tarefa atual é concluída, sente a necessidade imperiosa de seguir viagem. "Rumo ao norte?" perguntou ela. "Para qual cidade?" "Existe uma vila lá nas Bandas do Norte onde eu não piso há 11 anos. Eu tenho uma irmã residindo por lá, uma parente que eu não vejo desde o dia em que a nossa mãe faleceu. Eu pretendo chegar até a varanda da casa dela, com calma, e tomar uma boa xícara de café na companhia dela. Eu venho devendo essa visita e essa xícara de café para ela há quase tanto tempo quanto o delegado Boyd vinha devendo a dele para o inspetor John Harlon." "Seu Wyatt", chamou ela, o olhar fixo nele. "O senhor tem intenção de retornar para as nossas bandas algum dia?" "Eu realmente não sei, Maya. Mas eu pretendo mandar notícias para o endereço deste consultório. Eu escreverei para o Dr. Ferris contando das minhas andanças, você me responderá de volta e nós veremos o que o destino reserva para as nossas cartas." Ela sentiu com a cabeça, reacomodando a mão sobre a do irmão. "Seu Wyatt, o senhor mencionou na estrada que vinha cavalgando há 26 anos atrás de preencher o vazio daquele arrependimento. E disse que hoje foi a primeiríssima vez em que não pensou no seu irmãozinho nem por um segundo." "Disse isso sim. Então hoje foi o dia de verdade." "Que dia, Maya?" "O dia em que ele, finalmente, decidiu deixar o senhor seguir em paz." Wyatt não proferiu palavra por um longo e solene instante. "Sim, senhora", respondeu ele, com a voz mansa. "Eu calculo que tenha sido exatamente isso." A despedida e o horizonte. Ele retirou-se do quarto e dirigiu-se até a sala da frente. O Dr. Ferris continuava posicionado diante da sua mesa de trabalho, mantendo uma garrafa de café fresco ao lado dos papéis. Serviu 2 canecas, sem que Wyatt precisasse pedir, e empurrou uma delas na direção do vaqueiro. Wyatt recolheu a bebida. "Doutor, eu vou pegar o rumo do norte", anunciou ele. "Eu imaginei que faria isso, vaqueiro. As autoridades federais devem aportar por aqui ainda esta manhã. Com certeza vão querer colher o seu depoimento oficial. Eles encontrarão o depoimento devidamente registrado aí nas folhas. Eu já assinei o documento, a Maya já registrou o nome dela, e o rapaz Sam Tate também deixou a sua assinatura. E o menino Talon assinará a mensagem assim que conseguir se sentar na maca. Não há absolutamente nada que o inspetor Bates necessite de mim que ele não consiga extrair do teor daquele texto e dos depoimentos das testemunhas que estão nesta sala. Está bem, vaqueiro, doutor. Eu peço que o senhor cuide bem daqueles 2 rapazes. Eu exerço o ofício da medicina nesta vila há 21 anos. Wyatt Turner declarou Ferris, com firmeza. Eu tenho prestado socorro para cada alma necessitada que empurra aquela porta da frente. Eu cuidarei daqueles 2 jovens com o mesmo empenho e dedicação de quem cuida dos últimos 2 pacientes da sua vida na Terra. Pode seguir tranquilo." "Muito obrigado, doutor. Agora vá buscar o seu cavalo." O animal já recebeu ração, foi devidamente escovado, e o rapaz do estábulo tratou de colocar ferraduras novas nos cascos dele. Eu ordenei que ele colocasse a despesa na minha conta pessoal. "Não se preocupe com isso." Wyatt assentiu com a cabeça em sinal de gratidão.
Devolveu a caneca vazia sobre a mesa, recolheu as rédeas do alazão nos fundos e trouxe o bicho para a frente do consultório. Maia encontrava-se postada na varanda de madeira, com os braços cruzados sobre o peito. Ela havia recolhido as tranças e lavado o rosto. Suas feições pareciam muito mais jovens do que no momento em que ela despontara na estrada, mas ao mesmo tempo guardavam uma maturidade profunda. Wyatt achou curioso como aquelas duas características tão distintas conseguiam coexistir no semblante dela naquele instante, mas a verdade era que coexistiam de fato. Maia chamou ele, ajeitando-se na sela do alazão. Diga ao seu irmão que eu mandei avisar. A cama macia, os netos correndo, a irmã na cadeira perto da janela e o cachorro gordo. Repita cada detalhe para ele. Diga a ele que não ouse me transformar em um homem mentiroso. Eu vou transmitir o recado sim, seu Wyatt. Pode deixar. E diga também que o nome dele é um nome forte, de um rapaz de valor. Eu direi, e que ele continue sendo um bom irmão para você. Eu falarei isso também. Ela desceu os degraus da varanda e aproximou-se do alazão. Pousou uma das mãos com delicadeza sobre o focinho do animal, o gesto típico de quem entende de cavalos e quer demonstrar gratidão ao bicho. Murmurou algumas palavras mansas naquela mesma língua nativa em que cantara para o irmão no meio do mato. A orelha do alazão moveu-se para a frente, captando o som. Depois, ela deu um passo para trás e ergueu os olhos para encarar o vaqueiro. Senhor Turner, chamou ela. Sim, senhora. O meu falecido tio Joseph costumava dizer que existem apenas dois tipos de homens neste país. Aqueles que passam direto pelas estradas e aqueles que decidem parar quando encontram alguém precisando. Ele explicava que a maioria decide passar direto porque todo mundo tem sempre algum compromisso urgente para resolver em outro canto. E garantia que os homens que decidem parar são aqueles que já alcançaram o seu verdadeiro destino na vida. É um ensinamento muito bonito, Maia. Com certeza. Eu passei a última hora refletindo sobre essas palavras, continuou ela. E fiquei pensando que o ditado do meu tio não faz nenhuma menção sobre o terceiro tipo de homem. Aquele indivíduo que decide parar, presta todo o socorro necessário e depois monta no cavalo e segue viagem para longe. Fiquei matutando que talvez o meu tio Joseph não tivesse conhecimento de que existia essa terceira categoria de pessoa. Maia, respondeu Wyatt, com a voz mansa. Não existe um terceiro tipo de homem não, minha filha. O homem que decide parar para ajudar e depois continua a sua viagem. Ele continua pertencendo à categoria daqueles que decidiram parar. O fato de ele continuar cavalgando depois não apaga a escolha que ele fez lá atrás. Uma vez que um homem tomou a decisão de interromper o seu caminho por causa de outra pessoa, ele se torna para sempre um homem que parou, não importa quantas léguas de estrada ele venha colocar entre ele e o local do socorro. Você está me entendendo? Estou sim, seu Wyatt. Eu entendi. Então faça o favor de transmitir esse ensinamento para o seu irmão também. Eu vou transmitir. Wyatt ajeitou o corpo na sela. O alazão moveu-se sutilmente sob o seu peso, pronto para a jornada. O velho vaqueiro olhou para Maia lá do alto da montaria por uma última vez, tocando levemente na aba do seu chapéu em sinal de respeito. Maia 2 Corvos. Wyatt Turner. Não ouse esquecer nunca o que você realizou no dia de hoje, minha filha. O que foi que eu fiz, Sir Wyatt? Você cavalgou atrás de socorro com todas as suas forças, agiu com uma coragem enorme, entregou tudo o que possuía na terra para um vaqueiro desconhecido antes mesmo de saber se ele merecia aquela confiança. Foi a sua atitude que salvou a vida do seu irmão, Maia. Não fui eu, não. Foi a sua valentia. Você está me ouvindo bem? Ela não respondeu imediatamente. Apenas assentiu com um aceno firme de cabeça. Eu ouvi sim, seu Wyatt. Ótima moça. Ele deu um estalo com a língua e o alazão iniciou a marcha. Avançaram em passo lento pela rua principal de Red Bluff, passando em frente ao armazém de secos e molhados, deixando para trás o garoto da colina que agora saboreava outra fruta na varanda. Cruzaram com o delegado Boyd, que se encontrava encostado em um esteio de madeira saboreando uma caneca de café. A autoridade ergueu levemente a caneca por 1 centímetro ao notar a passagem do vaqueiro, e Wyatt retribuiu o cumprimento tocando na aba do chapéu com a mesma proporção. Eles continuaram avançando. Na saída dos limites da vila, as orelhas do alazão apontaram para a frente, aquele sinal típico de um cavalo que compreende que tem uma estrada muito comprida pela frente e demonstra que está pronto para o desafio. Wyatt olhou por cima do ombro uma última vez. Maia continuava postada na varanda do consultório. Ela ergueu a mão em um aceno de despedida. Wyatt retribuiu o gesto com a sua mão
e depois virou o corpo definitivamente na direção do norte. Ele cavalgou. Ele havia carregado a memória e o arrependimento daquele irmãozinho nas costas por 26 anos seguidos. E naquela madrugada, em algum ponto indefinido entre o corredor de um consultório e o piquete dos fundos, aquela lembrança havia descido por conta própria da garupa do seu cavalo e caminhado em direção à paisagem árdua que era o seu verdadeiro lugar de descanso. E eles não haviam pedido a permissão de Wyatt para partir e nem precisavam dela. Ele sentia o seu corpo muito mais leve sobre o lombo do alazão do que em qualquer outro momento desde os seus tempos de juventude. A existência de um homem, no fim das contas, não deve ser avaliada pela quantidade de riquezas que ele conseguiu acumular ao longo das suas andanças. Ela deve ser medida pela identidade daquelas pessoas por quem ele decidiu interromper a sua própria viagem para prestar socorro. Uma moça nativa havia despontado do leito de um riacho seco com as mangas da blusa encharcadas de sangue, implorando por ajuda, e ele havia respondido sim. E aquela ali era a história completa, o resumo de qualquer narrativa que realmente vale a pena ser contada nesta terra ou em qualquer outro canto do mundo. O amor não é o tipo de sentimento que você deve sentar e ficar esperando receber de braços cruzados. A coragem não é uma virtude que você deve economizar guardada no armário esperando por uma ocasião especial de perigo. A compaixão não é algo que se deve dosar na colher de chá, regulando a quantidade. Elas são como cavalos de montaria que você se vê obrigado a selar logo nas primeiras horas da manhã para cavalgar na direção de quem estiver clamando por socorro nas brenhas. E quando você finalmente alcança o local do chamado, você desce da sela e executa o trabalho que precisa ser feito. Isso é tudo o que existe. E isso é o suficiente, sempre será o suficiente. E nos confins do nosso interior, seja naqueles tempos antigos, ou em qualquer época que se suceda depois, a única coisa que realmente manteve alguma relevância real foi a presença daquele homem ou daquela mulher que escutou o pedido de socorro e decidiu dar uma resposta firme. Wyatt Turner escutou o chamado. Ele deu a sua resposta. E ele continuou cavalgando na direção do norte, adentrando o restante da sua existência com a certeza clara, experimentada pela primeiríssima vez, nos seus 52 anos de vida, de que estar presente no local da necessidade e tomar a decisão de agir é a única e verdadeira vitória que o mundo tem para oferecer ao ser humano. E no fim das contas, é a única vitória de que o mundo jamais precisou